Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, e hoje eu acho que ninguém estava esperando, ou ninguém juntou todos os pontos, as pistas que eu dei ao longo dos últimos meses aí, mas hoje vocês vão se surpreender com esse projeto novo. Para começar, vocês estão vendo aqui, ó, um carro que chegou aqui, ó, mas não se preocupa, não é esse o carro aqui, esse aqui é só o doador. Para quem já identificou aí a lanterna traseira, o emblema que está faltando ali, sabe de repente o que eu estou falando. Mas o cereja do bolo não está aqui, está no Brasil, o carro que eu vou construir para botar esse motor. Já estou dando spoiler aí, ó. Mas hoje se prepara aí, bota na TV, chama a família aí, o pão de queijo, chimarrão. Não esqueça do chocolate Fueltech também, que a gente acabou de lançar aí para quem comprou na Páscoa aí. Espero que tenham gostado, ficou um projeto muito legal. Mas bota na TV agora que vocês vão curtir esse episódio, porque esse episódio vai ser muito louco. Esse carro vai chocar o mundo, tá? Não é só o Brasil, vai ser um carro muito, muito legal. Então, assiste aí. Deixa eu primeiro contextualizar as partes aí que para vocês entenderem de onde é que surgiu essa ideia. Para quem é observador aí e se lembra do episódio do Mazda RX-7 lá em 2022 que eu peguei ele no Denny, quando ficou pronto aquela restauração inacreditável, carro zero, né, o Mazda mais zero do mundo. No final do episódio eu saí de lá com uma ideia de fazer um Volkswagen com o Denny, porque obviamente o Denny é o cara que faz os Volkswagens aí melhor do que fábrica, é inacreditável, tanto que eu tenho o Gol FTE, né, que a gente fez com o Denny. Mas eu queria fazer um Volkswagen assim, com um motor, um AP, né? Um Volkswagen a combustão mesmo, a padrão Denny, assim. Bom, quando eu saí de lá, eu já tinha na minha ideia de ser uma Saveiro. E por que eu queria uma Saveiro? Porque a Saveiro, para mim, também tem uma memória emocional. Quando eu tinha uns 19 anos, eu vendi meu Vectra GSI vermelho, né? O que eu busquei agora. E eu fiquei sem carro por uns 6 meses. Nesse período, eu tinha vendido ele para o André Becker e eu estava tentando comprar outro carro para preparar. Nesse período, eu tinha um grande amigo meu, Manuel, lá do sul do Rio Grande do Sul, me emprestou uma Saveiro. E o Manuel ia fazer essa Saveiro de corrida. Hoje ela, inclusive, está com um grande amigo nosso lá, que é o Andy, de Gravataí. Mas aquela Saveiro, o Summer, ele me emprestou na época para mim ficar andando uns 6 meses assim com ela. E, cara, eu ia para Santa Cruz com o maior cuidado, eu dirigia ela assim, porque não era meu, e foi um carro assim que eu me lembro bastante, sabe? Por justamente ser uma particularidade, que não era um carro meu, que não era nada, eu tinha que cuidar muito, eu tinha 19, 20 anos ali, não tinha dinheiro, se estragasse, batesse o carro, eu ia me ver em maus lençóis, né? Então era uma coisa realmente de muito cuidado. De qualquer maneira, aquela Saveiro foi o que trigou assim a minha memória. E aí a ideia de fazer um carro com o Denny aflorou na época, ali em 2022, só que depois de 2022, 2023, vocês viram aí, é projeto em cima de projeto, e eu brinco que eu não vou atrás dos carros, os carros que me procuram. Então, um projeto, quando ele acontece, é porque deu uma conjuntura de fatores que o universo fez para eu fazer aquele projeto. Tanto que eu nunca fico chateado quando eu perco, às vezes, de comprar um carro ou uma oportunidade, porque se é para ser, vai ser. Se não é para ser, não é para ser aquele momento. Então, aguarda que vai dar certo. Bom, acabou que o projeto da Saveiro ficou e não aconteceu. Porém, grande amigo aí, Fernando Almeida e Fábio Costa, me convidaram para o FAC, né, um evento que eu fiz um episódio também algumas semanas atrás, que é toda a coleção lá do Fernando e do Fábio. Fantásticos Volkswagen, né, um Gol e todos os Gol de cada cor, de cada ano, de cada modelo dos GTI, os GTS, os Passat Pointers, Saveiros. Os caras têm umas coleções inacreditáveis. Fui no evento e me trigou o negócio de, cara, eu tenho que comprar uma Saveiro. Fui lá, achei uma Saveiro no canto lá que o Fábio Costa tinha. Não era um carro assim perfeito, justamente como eu gosto, para pegar um carro e fazer algumas coisas, modificar. Porque se pegar uma Saveiro Summer lá com, sei lá, com 10 mil quilômetros, impecável, pintura original, é um pecado o cara fazer uma modificação maior, né? Mesmo os puristas eu respeito, que nesse caso eu também ficaria magoado, assim. E não é minha intenção. Tentei comprar aquela Saveiro do Fábio Costa. Fiz proposta, tentei convencer ele a me vender, sabe, nada, não me passou nem preço. Fábio, podia ter me dito que não quero te vender, mas não falou. Uma brincadeira à parte, eu sei que ele gosta dos carros e não queria vender. Aí saí com aquela ideia, liguei para alguns amigos assim, então inclusive o Misa, outros amigos assim, cara, me ajuda a achar uma Saveiro para fazer. Só que aí no final do evento do FAC, parei com o Denny lá e Denny, vamos fazer o projeto da Saveiro? Ele disse, cara, vamos. Ficou louco. O Denny, inclusive, a gente estava apresentando o Gol FTE lá, né? Que foi um sucesso enorme, tanto no evento,
capa da 4 rodas, o carro foi um projeto muito legal. Então o Dani também curto muito fazer um projeto com o Dani e ele curte muito projetos comigo, né? E o Mazda, obviamente, também deu muito certo. E o Dani falou, cara, vamos fazer uma Saveiro, mas assim, vamos fazer uma coisa diferente, né? E aí ele falou, compra uma CL 1.6 lá, uma CHT, mas zero, assim, nada que não tenha, vai reduzir muito tempo de funilaria, ou muito tempo de ajustar o carro, que isso aí custa caro, entendeu? E dali eu saí com, tá, vou achar uma Saveiro dessa. Aí liguei para alguns amigos, falei com o Misa mesmo, lá o Misael, padrão Misa, o cara tem uns carros animal assim, e outros amigos para tentar achar uma Saveiro dessas. E o Felipe Julian, que é um amigo meu na verdade ele foi um funcionário meu com, não sei se era 15 anos de idade, ele trabalhou na Feltec. O guri chegou um dia para pedir emprego lá com 15 anos de idade, só que ele era tão apaixonado por carro que eu dei um emprego para ele, nem sabia o que ele ia fazer. Trabalhou por um bom tempo lá, cresceu muito, hoje ele é um dos sócios da Metal Horse também, amigão, né, junto com o André lá e a turma. Mas resumo, o Felipe é um dos apaixonados por Volkswagen. E aí o Felipe, não, deixa que eu procuro, porque quando eu fui procurar o carro que foi o doador do Gol FTE, que era aquele Gol CL, o Felipe me ajudou a procurar os carros. No final o Dani acabou achando em São Paulo. Pedi pro Felipe, me ajuda a achar esse carro, porque a gente precisa pegar um carro muito bom pro Dani se basear. Aí liguei pro Felipe, né? Felipe saiu atrás dos carros, ligou, procurou no interior, achou um monte de carro bom assim. Teve um que ele foi olhar, uma branca lá, assim, impecável, tudo. E no final pegamos as fotos, mandamos pro Dani, todas as fotos que eu recebia, eu mandei, sei lá, pedi para umas 10 pessoas procurarem, essas 10 pessoas devem ter espalhado por umas centenas. Aí no final já tinha um monte de gente sabendo que o carro era para mim. E aí mandava tudo pro Dani as fotos, o Dani, não gostei porque a caçamba já foi pintada, não gostei porque ali o cara trocou não sei o que, não gostei por causa disso. O Dani é chato, né? E na verdade ele tá querendo economizar o meu dinheiro, né? Porque se for um carro ruim de fazer, que tiver que trocar a caçamba, coisa assim, uma que vai ficar ruim, outra vai custar mais caro. Então é mais barato pegar um carro impecável para fazer uma restauração dessas, que tu tira tudo, tinta, tudo, não tem nada de massa, do que tu pegar um carro que tu tem que ficar trabalhando em cima, né? A mão de obra é mais cara do que o carro, o bem, né? Aí no final das contas não estava achando o carro, passou uma semana ali, não que era muito tempo, mas a ansiedade pega, né? Aí o Dani disse, cara, Anderson, vou fazer um post aqui no meu Instagram e vamos botar que é pra ti o carro e vai aparecer. E eu pensei assim, aí um monte de gente me disse, não faz isso porque vão querer cobrar mais, porque é pra ti, vão inflacionar o carro. Eu disse, cara, eu acho que é o contrário, vamos fazer. Aí o Dani botou um post lá, até vou botar o post aqui pra vocês verem. Botou o post pra pedir um carro lá, que era procura-se uma Saveiro impecável CL, qualquer versão, mas sem massa, sem batida, sem retoque, sem nada, assim. E aí, cara, apareceu, vou dizer, no mínimo umas 100 Saveiros, assim, ó, muito boas, muito boa. Apareceu o Gol, Passat, tudo, deu uma vontade louca de comprar um monte de coisa. Mas aí escolhemos uma delas, que era um carro lá de São Paulo, próximo do Dani, Ítalo Borges, o cara. E o carro era acho que era do pai, ou da mãe, ou da família, assim, de um tio, alguma coisa. E aí a pessoa faleceu, mas era o único dono, disse que ninguém deixava botar peso no carro. O senhor não deixava ninguém carregar peso, a Saveiro ele andava só de vez em quando, quilometragem baixíssima, o carro impecável. E aí ele pegou e ofereceu a Saveiro. Levou pro Dani lá, o Dani olhou o carro e disse, Anderson, é isso aí, manda o Pix pro cara e é esse carro. Mandei o Pix pro cara lá, confiei tudo, fizemos o negócio, passou o carro tudo certinho. E o Denis, cara, o carro é perfeito, o carro é zero. Só que como eu estou nos Estados Unidos, eu não vi o carro. Tá? Aí a Saveiro foi para Porto Alegre. Como eu não estou lá em Porto Alegre, eu tive que nomear um time muito especial para ir lá fazer esse projeto. Só que olha só como as coisas começaram a se juntar, tá? Aí tem um outro enredo, tem o lado da Saveiro, tá? No meu cérebro, na minha memória. Só que tem um outro lado que aconteceu um fato muito relevante há uns dias atrás, que eu andei numa Audi RS2 azul do Martin, e na verdade do Guilherme, do irmão dele, que vocês viram o episódio do lançamento do livro, que eu mostrei aquela Audi azul. Cara, eu fiz o meu melhor para conter a minha lágrima lá de emoção. Vocês viram ali, eu disfarcei muito bem, que eu quase não mostrei, que eu tava quase chorando ali de emoção, mas, cara, andar naquele carro foi umas coisas assim, ó, que me trouxe uma memória inacreditável da minha Audi RS2 vermelha que eu tive lá em 2008, 2009, por aí. Que eu sempre me lamento de ter vendido ela, brinco dela, que eu vendi ela por 77 mil reais lá em 2010, se eu não me engano. Foi uma necessidade do negócio, né? A Feltec, a minha empresa estava numa necessidade de caixa e a gente não estava conseguindo dar conta, crescimento. Eu precisei vender o carro e investir na empresa, mas foi por uma boa razão, obviamente. Só que hoje esses carros valem aí 10 vezes mais, né? Então esses carros estão na ordem de 700 mil reais. E aquela RS2 que eu tive, a vermelha, era impecável. Até eu brinco, a placa ISR 0001.
Esses dias o dono novo dela me chamou, inclusive me ofereceu para dar uma voltinha, eu vou, fica tranquilo aí. Mas aquela Audi eu tinha uma memória muito grande dela, muito grande assim. Só que, cara, pra mim, assim, no meu tipo de projeto, eu não acho, eu prefiro, em vez de ter um carro de 700 mil, eu prefiro ter 10 carros de 70 mil. É bem o tipo de projeto que eu prefiro, sabe? Eu acho que dá pra curtir ou ter a mesma sensação de maneiras diferentes, tá? E aí eu pensei, cara, olha só, até olhei, botei, um monte de gente me marcou na S2 do Draquinho lá, que é uma S2 que tá feita de RS2, tem um motorzão de 700, 800 cavalos, assim, fantástico o carro, tá para vender. Inclusive um preço excelente, eu acho que uma S2 preparada é mais negócio do que uma RS2 que quando tu preparar, ela tem um valor tão grande de colecionável que na verdade é preocupante mexer numa RS2. Então talvez eu faria até uma S2 se fosse fazer uma RS2. Só que olha para mim, isso aqui ó, é um Audi de $3.800, tá? Com o mesmo motor de uma RS2, tá? O mesmo câmbio de uma RS2 por $3.800. Aí vocês têm que convir comigo que como é que eu posso fazer uma sensação de ter um carro de uma RS2 sem ter uma RS2 e ainda juntar essa ideia com a Saveiro. Então, se vocês já conectaram agora, a Saveiro vai ser uma Saveiro RS2 ou Saveiro RS, não sei ainda o nome, estou decidindo se eu vou chamar de RS2, com tração 4x4, motor 5 cilindros turbo. Eu acho que vai chocar o universo, não acho? Pelo menos na minha cabeça vai, porque eu vou juntar todas as coisas que eu queria, que é uma lembrança da RS2, vou ter um motor 5 cilindros, um câmbio 4x4, aquela sensação, num chassi muito mais leve, numa Saveiro, que vai ser meu espetáculo. Então, assim, um carro, porque uma RS2 é pesada, viu? É foda de fazer aquele carro andar rápido, tem que ter muito HP, né? O próprio Diogo, da RC Racing, o irmão do Christian, da FT Education, tem uma S2 de corrida, que desde 2008 ele já corria, o carro era muito potente mesmo, mas ele sofreu para tirar peso do carro para poder andar competitivo, assim, e o carro, querendo ou não, é uma wagon gigante. Então, a Saveiro meio que eu consigo fazer toda essa missão. Mas agora é o seguinte, antes de eu mostrar a Audi aqui, que vai ser a doadora, deixa eu apresentar quem é que vai fazer o projeto no Brasil para mim. Vocês já viram, né? Obviamente o Deni vai fazer toda a restauração do carro, mas no Brasil eu precisava de alguém que fizesse toda a adaptação de chassi, porque antes de ir pro Deni pintar, a gente vai precisar botar a tração 4x4, então vai ter que fazer suspensão, vai ter que fazer chassi, túnel, suporte alguma coisa de motor, a mini frente talvez vai ter que mudar, ou seja, vai ter um monte de coisa que tem que fazer para caber o motor 5 cilindros, a tração 4x4, esse câmbio é grande. Para isso, tem uma empresa até nova no Brasil, que eu até estou participando no sentido de mentoria ou de ajudar, assim, que chama Brazilian Tuners, tá? Essa empresa é de dois grandes amigos meus, que é o Cris Delfino e o Marcos Portuga, né? O Marcos Assunção, o Portuga, que se juntaram para fazer uma empresa de consultoria, digamos assim, de projetos, tá? Então, de acerto, de suspensão, de chassi, de tudo. Os caras são fera mundial. Tanto que o nome até Brazilian Tuners foi uma sugestão minha, e felizmente eles aceitaram, fiquei honrado dessa história, justamente para mostrar o orgulho brasileiro, do talento brasileiro, porque hoje aqui nos Estados Unidos, cara, eles já respeitam os brasileiros muito mais, assim, do que a gente mesmo se imagina. Às vezes que a gente é brasileiro acha que a gente não tem o respeito, mas aqui nos Estados Unidos, cara, eles já respeitam muito bem, gente. Obviamente a Feotec é muito bem respeitada, o que a gente faz, olha o Luiz de Leão aí correndo e tocando horror no mundo da arrancada também, então todo um time de muita gente brasileira de sucesso aqui está fazendo a imagem brasileira vir. E o próprio Marcos Assunção, eles acertam carro para a Europa, aqui nos Estados Unidos, eles fazem muito talento. Bom, resumo, contratei eles para fazer o projeto do chassi e da suspensão. A ideia é justamente eles pegarem junto e projetar como é que vai fazer a suspensão 4x4 na Saveiro, como é que vai fazer isso aí. E aí nós precisávamos de um construtor de chassi, alguém que fosse fazer a adaptação. E aí juntou um outro grande amigo, Manara, que o cara é amigo assim de 20 e poucos anos, assim, desde o início da Feotec, é um cara que já fazia fabricação, muitas coisas, e ele pegou um nível assim altíssimo, sabe? Até eu brinco, o Manara é muito envergonhado, então muitas de vocês talvez nem conheçam o trabalho dele, porque é um cara que é focadão no trabalho, assim. E é um dos caras que eu conheço, assim, e sei de tempo, assim, que é um cara que combina um prazo, se ele disser que é 91 dias, ele vai entregar em 90. O cara que entrega certinho. Então nós juntamos esse time, e esses caras vão fazer agora todo o trabalho para transformar a Saveiro. O que é a ideia? É montar a mecânica e fazer tudo na Saveiro para deixar o carro literalmente pronto, para depois de pronto desmontar e ir para o Deni. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos pular lá para o Brasil e vamos botar
o recebimento da Saveiro e o pessoal vai mostrar para vocês o que eles acharam lá, porque eu também não vi a Saveiro. Então eu vou estar assistindo quase junto com vocês esse vídeo para entender o estado real da Saveiro. E aí o super time todo já elaborado aí, parcialmente, né? Tá quase todo mundo aí. Obrigado aí por terem aceitado eu vir pro churrasco, né? Espero que serviram a carne boa aí hoje aí, né? Brincadeira à parte. Mas, ô gurizada, como eu não tô aí, né? Vocês são meus olhos e minhas mãos aí, a melhor ainda, né? Então, o que é a ideia? Eu quero que vocês deem uma analisada, né? Vamos analisar a Saveiro aí, pra ver se o Dani fez a boa compra lá mesmo do carro, pra ver se o carro tá em dia, né? Se tem o lacre ainda original do câmbio no carro, tô curioso pra ver se é verdade mesmo, você tem que inspecionar isso, senão a gente devolve o carro, né? e fora isso, obviamente, juntando as peças e discutir o que vocês acham que vai ser desafio aí, né? Tomara que não chegue o final da conversa e descubra que não vai caber os negócios que não vai dar pra fazer, ou que a gente tem que botar um meio metro a mais de capô nela aí. Mas a ideia é bem isso, assim, que vocês juntarem as cabeças aí, né? E trocar uma ideia, analisar o carro, mostrar o carro e já meio que ver os próximos passos. E o pessoal vai estar gravando aí, já que eu não tô aí, depois eu quero ver o vídeo nos detalhes aí. A gente não podia perder essa oportunidade de pegar um carro desse tocado assim e realmente ver nos detalhes ali como é que vai ser tudo, né? Então, debrucem aí e vamos ver como é que vai ser esse projeto aí. Tô empolgado aí. Bora? Vamos lá. A gente também. Vamos lá. Beleza? Então tá, toque aí, vão me chamando aí depois. Beleza, deixa pra mim que eu vou tocando com eles aqui. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu. Então, pessoal, estamos aqui com uma parte do Dream Team, né, do Anderson, para falar sobre o projeto da Saveiro. Então, hoje a gente vai apresentar a Saveiro e o pessoal vai estar trabalhando junto para transformar isso aqui no projeto que a gente quer, né, que é a Saveiro RS4. Para quem não me conhece, sou o Diego Venzão do Suporte Técnico. Estou aqui com o Portuga e o Cris. Pode apresentar, representando a Brazilian Tuners, né? O Marcelo Manara, Manara, que é quem vai fazer dar certo o motor, o câmbio diferencial dentro da Saveiro. Vamos adaptar. Exato. O Julian também está aí com nós. Vai fazer a parte de desmontar a Saveiro inteira, né, Julian? E capitanear as peças perdidas por aí para fazer o Lego funcionar e montar conexão, turbina, coletores, essas coisas todas aí. E fora isso, tem mais um monte de gente participando do projeto que não conseguiram fazer todos aí. Tá o Stefano Frango, o Deni da By Deni Studio, o Sapinho ajudando com parte de cubos, de eixos, o Cristiano Espúrio também vai estar participando fazendo a parte elétrica. Todo mundo vai aparecer na parte do vídeo e vocês vão conhecer todo mundo. Então agora vamos olhar a Saveiro, né? Vamos ver o tamanho da missão? Bora lá. Meu Deus. E essa parte é com vocês, eu vou só olhar. Essa parte é boa. Essa primeira parte é com o Manara. Aí, Entendeu? Vamos ver o tamanho da encrenca? vamos abrir o capô dela pra gente dar uma olhada. Funciona o carro. Já é uma... Nem porta de geladeira. É isso aí, cara. A primeira impressão dela é sensacional. Olha aí, ó. É o nível do óleo. Era é pra ver o nível do de óleo, né? Alguma coisa assim, certo? Tem óleo? Tem óleo. Ó, no mínimo vai sobrar um bloco de AP. A ferramenta, né, de A precisão. ferramenta de medição, é lacradinha, de fábrica, bacana. A bateria original, não de fábrica, mas da marca, né? Ele também. Tá É bacana, um carro né? bem inteiro pro Bem ano, né? alinhado, É né? um carro muito bem alinhado bem pro ano alinhado, dele. bem íntegro, né? É importante pro negócio, né? Porque não pode ser um carro batido, danificado, podre, né? Fica mais difícil de fica adaptar, mais difícil, né? Tem que arrumar primeiro todas essas coisas para depois. Então já um carro íntegro assim Sim. é perfeito, na É verdade. a parte né? de uma estrutura reta, né? Exatamente. Para alinhamento depois fica muito mais fácil. Exatamente. Isso é importantíssimo. Já fez um projeto desses? Já fizemos coisas parecidas, né? Mas exatamente igual a esse ainda não. Esse vai ser o primeiro. Daí esse é um desafio. O que tu já colocou de motor dentro do cofre de um quadrado, assim? Cara, a gente não fugiu do AP ainda. Esse vai ser o primeiro. Cilindros.
vai aumentar um cilindro, na verdade, né? Não deixa de ser um AP, é muito parecido, né? Mas vai aumentar um cilindro, né? Espaço físico vai ser bem complicado, porque é tudo muito mais comprido, maior, né? O pessoal pode mostrar aqui, nós temos o kit já, para começar a tirar algumas medidas, né? Então, para quem não entendeu a referência do Saveiro RS4, lá no final a gente tem o porquê do RS4, né? Então essa mecânica, para quem não conhece, ela vem nos Audis 5 cilindros, começou lá no grupo B de Rally, né? Eu sempre gosto de lembrar essa história, porque eu gosto muito do motor e do barulho desse motor. A Audi fez lá no grupo B de Rally, ela fez a tração 4 para os carros de Rally, que era uma coisa que foi na época inovação, com motor 5 cilindros. Para mim, um dos roncos mais lindos que existe até hoje é o 5 cilindros. E aí veio na RS2, depois na RS4 mudou o motor, mas a transmissão é tudo meio parecido. Então saiu a ideia da Saveiro RS, né? Tanto E aí, que esse motor aqui, ele gerava tanta potência nessa categoria, que ela foi banida, né? Por ter muito acidente e porque eram motores, eles faziam cada vez carros mais leves e mais potentes. Então esse motor aqui é um dos motores que ajudou a acabar com aquela tão famosa categoria, né? o grupo B era o Força Livre, né? Isso. O grupo B era o Força Livre. E aí tá a mecânica e agora é Uma coisa eu tenho para que dizer. nós vamos ter que instalar lá, né? Uma coisa eu tenho para dizer, ó, Manara, tu vai ter trabalho. Vamos ter trabalho. Mas eu tenho a ferramenta lá. Querido. Sim, como é que é o nome dela? Jason. O Jason vai dar uma conversada. Eu já vi tu trabalhando com E ela. aí nós vamos dar um jeito nisso daí. O Jason, ele resolve isso pra nós. Sim. E aí, olhando assim, tá com a trena na mão, mostra pra nós aí o tamanho do trabalho. Olha, que nós vamos dar uma medida aqui no comprimento do motor, né? Nós temos aí em torno de 60 centímetros, né? Isso, no cabeçote, né? É. Mas como eu disse, né? O Jason vai resolver pra Dá um nós. trabalhinho no painel frontal. A gente tira a parte central de trava, já bota as travas aqui e já corta aqui a grade aqui um pouquinho, aqui, bem cortinho. Já nem bota a grade, então. Também fazer um capô meio tipo Viper, assim, um pouquinho mais alongado. Adaptações vai ter bastante, na verdade, né? Porque Não nasceu aí. né, é totalmente adaptável, né? Porque tem que pensar em ângulo de eixos. Exatamente isso que eu ia falar né? agora, que não Ângulo é de só o eixos, motor. não é só o motor. Ah, bota o motor mais para trás. A Isso. gente tem o câmbio que vai atrás do motor. Isso. E do câmbio sai os semi-eixos para a solda dianteira. Exato. A gente não vai mexer. A minha maior preocupação nem é tanto o motor, é mais o câmbio, porque Sim. ele é muito maior que o original, né? Tem que ele trabalhar muito com o túnel, traseira. A parte do câmbio não me preocupa porque, tipo, o Manara ele já faz muito esses trabalhos nos túneis dos carros para caber câmbios grandes assim. Então essa parte eu acho que seja a mais simples, né? Eu acho que as posições mesmo, acho que do motor, a gente alinhar bem o semi-eixo, ângulos, né, para ver a altura do câmbio, a altura do motor, porque muito importante vai ser a altura. Esse é um motor, mais alto, ele é mais alto, ele tem as polias, vão ficar muito na frente. Aí tem que ver com relação à altura do capô, se vai ter que fazer uma bolha no capô, se não vai precisar fazer. Então vai ter que trabalhar... De repente, até imitando o Bola, né? O GTI, que quando passava de 8 válvulas para 16, tinha que ter a bolha justamente para caber as polias em cima. De fábrica saiu com a bolha, né? Pra quando... aqui também vai ser algo semelhante. Provavelmente depois a gente vai pegar a admissão, essas coisas assim, e ensaiar no carro para ver as posições. Tudo, né? Montar com o cárter, com a admissão. Tudo. Porque provavelmente vai pegar um agregado embaixo. É desmontar todo ele, tirar inclusive o interior, que é o Felipe que vai fazer isso, né? Tirar toda a mecânica, deixar o mais limpo possível e aí vai para a tua oficina. Sim. E aí começa essa... Vamos dar sequência. Disco de corte, plasma. o Jason. No Jason. No final, o Jason. Ou no começo. Não vai fazer muita diferença.
Não, mas é legal. Isso aí, eu acho que cabe. À primeira vista, assim, a Saveiro é... Cara, é escolha, né? Não, eu dei uma volta com ela hoje. É zero de andar. O carro é muito bom, é impressionante. Quando eu cheguei aqui o motor estava quente. Tinha que sair, sabe? Eu fiz o 0 a 100 aqui. Opa. E quando a gente olha, assim, não é só o motor e o câmbio, né? Todos os periféricos da volta, porque o freio vai ter que ser reposicionado, o radiador vai ter que mudar suporte. Redimensionado, reposicionado, entendeu? Tudo vai ter que ser redimensionado, porque vai mexer também no peso do carro. A gente também, antes, a gente vai fazer uma pesagem dela para saber também a distribuição de peso que tem hoje e a distribuição de peso que vai ter depois, até para fazer uma recalibração de amortecedores, mola, suspensão, né? E dentro dessa montagem também a gente já fazer a distribuição de peso para ficar o mais certo possível. Até porque várias coisas vão ter que sair, né? Vão Uma ter que ser bateria, por relocadas, exemplo, né? que não cabe ali, já vai ir para uma posição onde Exato. distribui o peso melhor no carro. A bateria sai, né, justamente para dar espaço físico para o motor, né, que vai ocupar bastante, né, então... E muda por completo. A gente está falando de pegar um carro unilateral para um motor que se o coletor vai vir por cima, se vai ser um pleno lateral e é fluxo cruzado, então acaba ocupando todo o cofre, é o que o Felipe falou. Pegar ali um servo-freio, por exemplo, ter que reposicionar ou nem vai ter. Vai passar para algum freio Tem de que botar competição, talvez uma bomba de alguma coisa vácuo, assim. né? Alguma coisa Talvez assim. uma bomba de vácuo. Uma bombinha Exato. de vácuo, faz sem isso ali, já tira um monte de espaço Já é ali, no né? carro, vocês já usam isso, né? Sim, a gente já tem hoje para os carros o Gol elétrico, já é assim, né? Tipo, o único barulho, tem 2 barulhos do Gol elétrico, né? O da bomba de vácuo e o da ventoinha, porque ela refrigera o sistema do motor, né? Ruído do carro. Os ruídos do carro são só esses. Então, isso a gente já Literalmente tem. só esses. Porque pensa num carro novo. Bom. E E a esse aqui ideia nós é temos essa. que deixar igual. Ele vai ser igual, né? A ideia é que ela vai ser feito também lá no Dane, né? A parte de, depois que tiver tudo pronto, a parte toda da adaptação feita, vai pro Dane para fazer tudo zero. Vai vir. Fazer toda a estética do Quando carro. tiver tudo zero, monta de novo e deixa tudo zero. Aí faz pressurização, ainda elétrica, aí vai fazer toda a parte elétrica, volta pronta. A gente tá falando de um projeto aí, não é um projeto de 1, 2 meses, né? A gente sabe. De 2 anos. Acho que um pouco mais de um ano, acredito. Já vai vir de FT700. Essa aqui já é um projeto, a FT700 está aí já, né? Então a gente já vai vir de FT700, já vem com todos os controles. Vai ser bem legal. E por dentro é tão inteiro quanto é por fora? É? É zero. Pra onde? Abriu a porta ali, Black. Parece porta de geladeira, né? coisa linda. Que tal mostrar pra nós como é que ela tá? Isso aí, vamos lá. Fica à vontade, né? Cuidado. Por favor. Mas tem uma coisa importante aqui, ó. Trava carneiro. Ah? Trava carneiro. Anti-roubo. Vão ver um bom antes e depois. É Vocês antigo. vão ver um bom antes e depois. Não me deixa mentir. Não. É uma coisa Original assim, dela, né? Original. Uma das preocupações que eu sei na compra da Saveiro foi justamente a caçamba. E aqui vocês veem que a caçamba é praticamente zero. Não, a caminhonete é muito íntegra, né? É muito bonita. É perfeito pro projeto. É uma coisa que vai ter que ser realocado é o tanque, né? Sim, o tanque é bem Possivelmente a gente tem que fazer pra um cá. tanque sob medida. Vai né? ter que fazer um tanque sob medida, porque vai ter a suspensão. Eu acho o que tanque bem atrás quando vem. para distribuição de peso, sim. Larga sempre de tanque cheio. Importante. E aí, Cris, depois de pronto vai virar quanto? Façam suas apostas. Eu já tenho o número. Tem que sair de 1.3 e virar 5.9 no Velopark. Eu acho muito bom. Eu acho que tem que virar. Mas daí também tem o Marcos ali que vai ter que dar o talento dele. Ele Na jogou hora de comprar o turbo também. Ainda bem que ele não Venzão, deu tu vai ter que nos ajudar. Ainda bem que viu? ele não deu pra mim. O cara chutou pra cima e se... Ó, Já temos ideias. Já temos ideias. Já temos ideias. Eu ia dizer, Ele tem alguma coisa lá, inclusive, já meio pronta de turbina.
aquele que sobrou dos projetos. Sobrou. É a prateleira de sobra Mas dele, tem, deve mas ser bem isso aí- completa. Isso aí é bem estudado, né? Tipo assim, vamos chegar em quantos cavalos? A gente não vai fazer um força livre. Esse aqui vai ser um carro de rua. Claro. Né? Ela vai continuar andando super bem na rua. Um carro com pegada. Né? A gente quer um carro com pegada, mas que tenha mais de 600 O cavalos, com famoso certeza. pega-ratão. Ela tem que ter mais de 600 cavalos rindo, né? Sim. Estão falando de bem mais de 600 cavalos. 600 cavalos tem o calibre dele, né? Isso. Então a gente quer bem mais, né? Mais torque, né? Também, né? Que o torque é o que impressiona É. e dá aceleração, né? O 4x4 ele pesa muito, né? Então torque e um pouco de potência é fundamental. Isso aqui com 600 cavalos de terceira já não patina, né? Tem que ter. De segunda já não patina muito. Com 600 cavalos. Vem. Por causa do torque, né? E Mas quando... Bom, a gente vai fazer o que? Suspensão independente atrás, como é Sim. um Audi, né? Sim, sim. Até o terceiro membro dela tá aqui, né? Aham. Nós vamos ter que ancorar ele de baixo e fazer as modificações. Fazer a estrutura, né? É. Um quadro para receber as balanças e para receber o montante. O montante, daí a gente vai definir como que vai ser feito, daí, né? Mas é tudo independente. Isso. Tem que ter um Santo Antônio bem estrutural, né? É. Porque é uma estrutura, querendo ou não, ela é frágil, ela torce bastante, né? Esse espaço aqui dela, né? É um espaço que não tem um teto, não tem. Então ela também já deixa de ter um pouco de estrutura, né? Perto. E reforçar o máximo sem aparecer, né? Exato. Dá pra criar um Santo Antônio bem discreto nela, né? Dá Vai pra ser criar. importante isso. Dá pra criar um Santo Antônio bem discreto, bem chegado na carroceria dela, né? Pra Escondido. firmar ela, né? Na verdade é pra firmar, porque a estrutura é um gol quadrado, né? Roll cage, né? E vai ter que vir alguma coisa de ferro aqui pra trás também, né? Não é só na interna. Principalmente aonde vai ancorar o terceiro membro, né? A tração vai torcer toda a tração, tudo. Então, se não tiver a ancoragem sustentando, aonde tiver ancorado o quadro, Vai ter que torce chegar tudo. algo aqui, né? Na torre, superior da porque suspensão. porque na realidade essa torre aqui, né? Ela é feita só para um eixo de arraste, né? Que não tem tração original. não faz E força. no momento que a gente colocar tração na traseira, isso aqui já se torna fraco. Isso aqui já se torna fraco. Então vai ter que ser feita uma estrutura para que quando andar e acelerar mais forte, dependendo até do piso que andar, não deformar Exatamente. e o carro acabar saindo da geometria que a gente estipula, né? Cara, mas inteiraça. linda demais. Linda. E imagino como o Dene não vai deixar ela no final. Ah, Tu imagina. imagina o que esse cara não vai fazer. Bom? Eu acho que é isso aí, cara. Acho que está visto. E Olhando, eu tentei deitar aqui para olhar e por baixo. eu acho que é um espaço bom assim para conseguir, sim. por mais que o assoalho aqui seja mais baixo do que um Gol, né? Se não tiver, também vai ter que criar, né? De alguma maneira. O Jason vai ter que chegar aqui atrás também. Vamos ter que criar. Eu né? gostei que a pessoa mais confiante até agora, 100%, é a pessoa que vai cortar. É isso aí. Então tá tudo certo. Não, vai dar. Então, eu não tenho preocupação nenhuma mais. Vai caber. Não tem andar pra trás, é só pra frente. Tem. Não, mas eu acho que vai dar bom sim. Então agora os primeiros passos é contigo. Montar tudo e levar lá pro Manara começar. Isso. Vamos nessa. Eu acho que a primeira parte mesmo, assim, é posicionar motor e câmbio e simular os eixos ali para posicionar o mais para frente que precisar, mas também ajudar o câmbio, as homocinéticas, a altura do motor, até para trabalhar com centro de gravidade também, que é importante, né, Marcos? O bom também era já ter as rodas, eu vi que tava ali As rodas, as é rodas para importante. ver a altura dela, né? É, isso já A tá a altura, caminho, né? a roda com pneu, que mais ou menos vai usar pra gente saber que altura que vamos usar ela, né? Porque, de certa forma, as peças que vão ser penduradas tá ligada a isso, né? Exatamente. Tá ligada a isso. né? Todo projeto começa por roda e pneu. É interessante também, mas isso aí o cara vai apanhando essas peças todas.
Não, e uma coisa vai puxando outra, né? A roda, dependendo da roda, vai ser a furação, que vai ser os cubos, que vai ser o freio, que é o amortecedor, que é tudo, né? Não, e também assim, talvez o pneu e a roda que vai andar na rua não vai ser o mesmo que vai andar numa pista, por exemplo, né? Então provavelmente não vai ser o mesmo. Então tem que fazer essas duas, nos dois formatos, simular os dois formatos. Elas já. vão ter que ter mais ou menos os mesmos perímetros, né? Vamos dizer Sim. O assim. diâmetro externo tem que ser igual. Exato. 7. Para ficar mais Até ou por menos causa de tamanho de freio e também, principalmente, do tamanho da suspensão traseira, que vai ser montado muito baseado na roda que vai usar, no tamanho da roda que vai usar. A gente precisa fazer os montantes. Daí daqui a pouco vai querer usar uma roda menor com um pneu mais racing, aí acaba que não vai caber, né? Então já tem que ser pensado nas duas maneiras, né? Exatamente. Lembrando o seguinte, né? É um carro misto. É um carro Ele misto. vai andar na rua e tem que ser bom de andar na Ele rua. vai ser muito mais na rua. Mais rua do que... Mas ele também tem que chegar na pista e fazer bonito, né? É o que se espera, né? Sim. Então, muitas vezes não vai dar para colocar exatamente o motor aonde gostaria, por uma posição de distribuição de peso, centro de gravidade e tudo mais, mas tem que conciliar, né? Tem que E a realmente gente não está ficar bom. fazendo um carro de Armagedon, né? Não estamos fazendo força livre, estamos fazendo um carro bonito, bom e rápido. Eu não duvido nada do Anderson. Eu não duvido nada do Anderson. Mas ele tem que ser bom, bonito e rápido. É isso aí. Sim. Vai ser. Não, com certeza. Bonito já é, né? Já nasceu bem Já aqui o nasceu projeto. E eu sempre fui voltzeiro e vou numa Saveirinha. Eu tenho vontade de dizer pra ele, não vai dar. Você quer vender Se eu ela? guardar lá em casa, eu vou te arranjar uma outra para cortar. turbo vai usar nela? Que turbo vai usar nela? Isso é uma Garrett G30 a princípio. Uma 700. Uma 76? 30, 76? 770. Ela é mais ou menos equivalente a uma GT X35, assim, de medidas. Só que com mais eficiência. 700, 800 cavalos. Ela é até 770 de motor. Ou tem a opção da G30 900 também, né? É 900 de motor. Até Aí a porque pegada não vai da usar, rua. mas A assim, pegada é muito parecida. não, mas é até muito porque parecida. vai usar álcool, né? Não vai ser um carro que vai estar usando metanol então também tem isso, a pegada do motor, né? E aí também essa é a parte do frango, né? Sabe, isso é uma Ele coisa vai ter também que- legal de falar, né? Que a gente estava conversando, a ideia é usar os comandos originais, né? Tucho hidráulico, comando original, para ser um carro silencioso. E de pegada também, né? Então tem que ele bater chave e vai no mercado com o carro, né? Aquela coisa racing assim, o carro se embaralhando, ruim de dirigibilidade, né? Sim. É por isso que a gente foi buscando essas pessoas, né? Tipo, o frango ele já fez vários 5 Sim, cilindros, ele tem né? experiência nisso Tem aí. muita experiência, porque por mais que, tipo assim, a gente tem vocês que já trabalham com arrancada há muito tempo, eu já acerto muitos carros, o frango já fez, tipo assim, 10 motor 5 cilindros, ele já testou várias receitas. Sim. Ele já vem com a receita, né? Usa o tucho assim, usa o comando Os assim. atalhos, são os caras que os têm os atalhos. atalhos. Quanto mais tu faz, mais faz. Porque o Juliano já está acostumado a lidar com o Volkswagen. Sabe? Desde que eu conheço ele lida com Gol, com Golf, com Passat, com tudo que chega Volkswagen, ele conhece. Então isso aqui para ele já é, ele sabe onde é que está cada parafuso daqui. Sim. Sabe? Então por isso está junto do projeto. A ideia foi essa, né? Todo mundo que agrega muito vir pro projeto. E falando de comandos e tudo mais, acredito eu que Stumpf que vai fazer o cabeçote. Sim, vai ser cabeçote de estudo. É? Uma coisa legal aqui que me chamou bastante atenção no projeto é que apesar de ser um projeto do Anderson, né? Para dar Fueltech é uma coisa que agrega várias empresas e a gente tem um mercado nacional hoje muito forte, né? Então, basicamente, acho que só a turbina que não vai ser nacional, todo o resto a gente vai desenvolver em casa e tem vários parceiros aqui, a parte do motor, o Stumpf está dando um baita apoio aí pra gente, apesar de usar comando original para ter essa questão da dirigibilidade, vai ter um trabalho bem grande de duto, e aí a parte também de trem de válvulas vem da MTR, então válvula, mola, prato, é uma coisa que vai aparecer também na sequência. Pistões FP, biela MTR, embreagem da Ceramic. Então é uma coisa que vai ser bem legal, né? A montagem, e a gente vai poder mostrar um motor que não é tão usual para a maioria das pessoas, né? E a parte dos coletores, quem vai fazer? O coletor de admissão vai ser o Cristiano da Indutec, então também é mais uma peça nacional. E o coletor de escape aí a gente já vem conversando com algumas pessoas, o Anderson me pediu para agilizar isso aí. Vai ser feito por aqui também, né? Alguma empresa aqui da nossa região de Porto Alegre. O Aqui. coletor de escape é aquela coisa que vai ser feita no lugar, né? Então a gente vai depender Tudo no lugar.
Então, e o de admissão também, provavelmente o Cristiano, né, o pessoal da Endotec vai ter que ir até o carro para ver os espaços, né, para fazer. O Cristiano ele tem um projeto pronto para S2, RS2 mesmo, mas quando estiver posicionado, a gente vai medir tudo para ter que talvez readequar, né, as medidas. Comprimento de duto, principalmente, é uma coisa que me preocupa por causa do freio, né? Então talvez tenha que reposicionar. Acho que hidrovácuo, possivelmente delete, né? Mas até o próprio cilindro talvez tenha que modificar. Isso é tranquilo, até dá para botar cilindro interno se precisar. Hoje tem bastante recurso, né? Então a gente libera todo o espaço do cofre que precisar. E radiador também, a gente pode reposicionar bem tranquilo ali. Vai ter que ser redimensionado também, né, com um material muito bom. O radiador já está na mão, o radiador lá da Metal, ele tem as medidas próximas do original de quadrado, mas ele tem 3 vezes o volume de água, né? E a Colmeia também tem muita troca. Então acredito que eficiência não vai ser o problema, mas mais é o posicionamento. Vai usar intercooler? Vai usar intercooler também, mas isso aí fica para o próximo episódio, que é uma discussão que a gente está aí para ver, né? Se ele fica frontal, se ele fica na frente do radiador. Vai depender de outras decisões do projeto, mas vai usar intercooler também, né? Tem que ter, né? Eu acho que, tipo assim, tem gente que fala assim, não, mas o álcool não precisa usar, intercooler faz uma diferença num carro desse. É na vida do motor, né? Sim, principalmente na vida do motor. E o espaço tem aqui na frente, né? Já que vai cortar, corta mais um pouquinho, corta mais um pouquinho e vai embora. Será que ele vai perceber que a gente vai alongar os paralamas e o capô? Não precisa, né? Tipo, se vier até aqui já deu, né? Aí é perfeito. A gente faz a caixa de roda toda, vem pra frente. Ah, mas daí não, daí vai complicar a caixa. Não, mas se aumentar do meio da roda para frente, não fechou, precisa mexer. né? Fechou. Tem uns 5 centímetros, já nos ajuda, né? Já nos ajuda. Pronto, carro de rua já virou agora tudo frente de fibra, já tá virando um Força Livre. É isso que vocês estão querendo Armagedon, fazer. aí vamos nós. Tô entendendo. Armagedon. Bom, mas agora falando o tamanho desse câmbio, né? É um Transurb, né? Se a gente pegar um câmbio original, ele vai acabar aqui assim. Isso. Sim. Aqui assim, É quase metade Essa parte do diferencial central aqui acrescenta muito, né? E peso, né? E peso também, ele é um pouco mais pesado, justamente por ter esse outro diferencial central aí, né? E ele é bem mais pesado porque aqui é de ferro fundido, né? Exato. E aí a gente pega um câmbio de 8 válvulas, é todo de alumínio, do GTI também é todo de alumínio. A gente tem essa parte central aqui bem robusta. Só que aguenta tudo, né? Pode. Isso é a única coisa que pode 100% original. Não precisa nem se preocupar. Eu trabalhei bastante na Audi do Diogo. Esse câmbio aguenta um desaforo. Sim, tem que não aguenta aí. O Diogo é um cara que já desenvolveu muito esse câmbio, esse tipo de motor também. Então eu sei que isso aguenta. E o diferencial também, né? Sim, exatamente. Apesar de ser pequenininho, tu olhando assim, né? Porque tu de repente tá acostumado a olhar aqueles Dana 44, os Ford 9, que é uns... Também aguenta bem, claro que aqui não vai usar um pneu gigante na traseira, slick, né? Vai ser um radial, mas mesmo assim. Né? Vai ser mais comportada a coisa, né? Lógico, mas vai ter potência. Vai né? ter potência, né? Praticamente é o diferencial que a gente já usa bastante tempo no, no carro do tempo. do Newton. Eu usava o mesmo diferencial. Então imagina, E o carro do Newton virou era original. 4.805 no Velopark usando um diferencial desse. Original. Então, original. Então ali não vai incomodar. Não, e coisa boa, né? Que o Anderson não para de mandar carro pra cá, pelo menos a Marrove tá mandando os equipamentos pra nós guardar os carros, né? Tá vindo os duplicadores de vaga agora, pelo menos eu vou ter de guardar esses carros tudo. Eu concluí hoje, Leozão, que logo dá para nós fazer um super trunfo só dos carros do Anderson. Podia lançar essa mesmo. Ele Podia lançar essa mesmo. Quero royalties. Não, mas é isso aí. Cara, eu acho que é isso. Faz caber, velho. Com certeza. Vamos lá. Vamos encarar a bronca e vamos fazer dar tudo certo. Tá com vocês. Boa sorte e me avise quando estiver pronto. Vai aparecer pra ver. Não. Nós vamos te botar aqui Não. várias. Tu vai ser o representante, já que nós caímos no golpe do churrasco,
Eu vou ter que fazer o churrasco. Tu vai ter que fazer o churrasco. Mas eu acho que antes de desmontar, a gente tinha que ver o Anderson dirigindo uma Saveiro quadrada, né? Ele nunca entrou dentro de um Gol quadrado na vida, né? Não sei se ele entrou dentro de algum Volkswagen na vida. Eu não me lembro. Já? Ah, aqui, ó, o elétrico ali. O elétrico ali. Passou no teste. Será que ele vira peseiro? Cara, eu não sei, mas eu sei que tem bastante. Eu já tenho fontes de que tem bastante gente magoada com isso. Ele continuou com bastante GM, né? O cara tem um Vectra GSI e um Calibra, né? O cara tem os dois ícones dos anos 90, né? Cara que mora até fora do país, que ele é meio fã de Ford e ele tá magoado. O Felipe tá magoado. É isso, pessoal. É isso aí. Maravilha. Anderson. Mãos à obra. Anderson, é contigo. Aguarde, Anderson. Aguarde. Manara, quando tiver o motor e o câmbio no lugar, daí tu me liga. Antes disso, não. Antes disso, não. Não aparece, não. Viram aí como é que ficou, como é que é a Saveiro, né? Não é, nem tá ficando ainda. Inacreditável, né? Cara, tinha lacre, o lacre do câmbio Volkswagen no motor ainda original, ou seja, nunca tiraram o câmbio da Saveiro. Acho que, por favor, não me crucifiquem, tá desmontando a Saveiro dessas aí. Os caras, o carro é muito zero. E lá, outro que vai participar do projeto é o Sapinho, né? Tem que fazer os eixos, os cubos de roda, tem um monte de coisa ali que vai fazer. E, inclusive, tem um detalhe que é o seguinte, depois eu vou falar, mas esse câmbio aqui, ele é 5 marchas e tem que converter para 6 marchas, o Sapinho tem a 6ª marcha lá que encaixa certinho lá e aí não precisa comprar um câmbio 6 marchas, que aqui nos Estados Unidos é raríssimo. Mas agora é o seguinte, agora eu não vi, ó, eu fiquei me controlando para não olhar o carro. Esse carro aqui é o seguinte, ó, sempre que eu preciso de uma encrenca forte, eu dou uma missão para um cara que é o meu car dealer aqui, ó, que é o meu dealer, que a tradução literal seria traficante. Então, o traficante de carros aqui, que é o Said. Que isso. E aí, como é que tá o senhor? Muito bem, obrigado. Said é o seguinte, eu mandei para ele a missão, Said, preciso achar um Audi 5 cilindros turbo manual barato, né? Navegamos. E aí, na verdade, tu saiu procurando, achamos em Nova York. Nova York não funcionava. Não funcionava, aí deu em Illinois. O de Illinois a gente... Compramos e o cara vendeu para outra pessoa. Sim, tu foi para buscar, 2 dias depois o cara tinha vendido. E aí, na verdade, nós tava tentando achou em Nova York, mais longe, e não tava tão bom. Tava difícil, porque são poucos carros, né? O que sobreviveu, tá aí, o pessoal pede muito caro, né? Eu disse, o que é isso, meu Deus? E aí achamos um outro carro, e no fundo tava esse. Exato, o anúncio não era nem desse carro, era de um outro carro, e tava disfarçado, o cara tinha um carro que ele ia montar, que ele ia pegar esse motor e botar no outro carro, e esse carro aqui e o outro carro era um S2 Coupé, bonito lá, e o cara tava vendendo esse aqui para tirar o motor. Exatamente. E aí, na verdade, tá aí o carro. Tá o carro aí. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. $3.800 foi o carro, né? Barato, né? Aí agora aqui nós temos os nossos especialistas aqui que vão fazer a avaliação de compra do carro. O Felipe tá de cara virada aqui já, porque ele não sabe se ele porque foi eu comprei o carro. Se ele ri ou não. Mas nem eu vi o carro. Vamos primeiro olhar assim, ó. Turbininha original. Cara, eu não sabia que tinha um Volkswagen
Santana 5 cilindros. Tu não sabia? Eu não sabia Porra, que tinha tá desinformado. Santana 5. Tração integral. Pá, daí misturaram Cara, Passat olha só. Irapiano junto. Cara, a primeira... Bom, assim, ó, o que dá pra ver aqui, ó? Que o intercooler eu perdi já. Tá ali atrás. Tá no porta-mala, Tá no porta-mala. Na verdade, esse carro aqui vai ser o seguinte, vai ser um monte de peça. Provavelmente o americano que tá olhando, ele não tá entendendo nada aqui, que é o Jaden, vai ganhar um monte de peça disso. So, Jaden, you're probably getting a lot of free parts from this car. Congratulations. Yeah. Jaden. Mas agora aqui é o seguinte, ó. Então vamos fazer uma análise primeiro, ó. O motor tá... Tu acha que tá com cara de ter fuçado, assim? Não, o motor até que tá com uma cara boa. O problema é em volta. Mas o que em volta? Não, sim, que o que não vai usar, né? Mas o motor, ele tá, ó. Tem óleo? Tem uma gonorreia ali dentro, ó. Mas ele gira, né? Gira. Tem óleo. Tem óleo, o óleo tá bonito. E não tá misturado com água. Misturado com água. E a turbina aqui parece ser original, né? Turbina original, parece. Turbina original. Ah, o que é... Os caras botaram um down... olha o downpipe. Olha a solda. Olha a solda do downpipe aqui. Depois tu vai... Cara, olha a solda Sombrio. do downpipe aqui, ó. Jesus. Caramba. A sonda... Compatível com o que a gente tá enxergando, na verdade. Bom, é o preço do negócio, né? Venha cá. Nossa. Tem uma sonda boa aqui já, ó. Mas é um 4-fio, né? 4 fios. Pá, daí é moderno, hein? Já. Ah, os caras tinham... O que eles tinham feito? Eles tinham trocado o intercooler aqui. Tem um radiadorzão de óleo, de câmbio aqui. É. Cara, na verdade, o que a gente vai tirar aqui é o motor. E aí tem um Motor e detalhe... câmbio. Motor câmbio diferencial, basicamente. Até a admissão, eu nem acho que vou usar ela. Porque eu acho que eu vou fazer uma da Indutec. A Indutec tem uma billet que eles fazem top lá. O coletor de escape vai ter que fazer lá. Então, teoricamente, nem precisa. Isso aí tem que até ver o seguinte, ó. Quem vai fazer o motor no Brasil vai ser o Frango, né? O Stefan, que é o cara que caiu num golpe esse tempo aqui, que fez como é que era aquele? O Supra, o Supra do Smoke Nagata lá, o GT300. E ele fez o... Como é que é o nome daquele carrinho lá? Célica. O Celica. Celica. Né? É o Celica branco, aquele Celica do Couto. O Frango da Booster Company no Brasil, o cara é referência nesses motores 5 cilindros. Tanto que a Audi RS2, aquela azul que eu andei, do Martin lá, é ele que fez o motor. E ele fez o do Draquinho, fez vários outros carros. Assim, um dos mais rápidos do Brasil é o Frango que faz. E ele tem todo o conhecimento assim, de mecânica. Então, a ideia é pegar esse motor aqui, mandar ele original para o Brasil. E aí lá eles vão fazer a preparação disso aí, biela, pistão. Vai ser biela MTR, pistão AFP, cabeçote Stumpf. E aí tem umas outras coisas que eu vou fazer. Comando, vai ser um comando billet do Bettini. Inclusive o Bettini da Evolution lá. Esse cara tá fazendo uns negócios muito legal. E o Virabrequim billet 2.5 para fazer a cilindrada lá, o negócio. Para fazer o negócio com tudo que dá de cilindrada. Fico feliz de estar trabalhando com algumas empresas brasileiras assim, mostrar realmente um carro que dá para fazer tudo com peças nacionais e um trabalho muito, muito bem, né? Outra coisa que aqui vai usar também é a embreagem da Ceramic, como de praxe, né? Os caras têm embreagem para tudo que é missão. Tá, vamos parar de olhar para esse negócio, vamos fazer alguma coisa? Será que a gente já tira o motor fora disso aí? Não fala isso que o Felipe vai se falar fazer alguma coisa, o Felipe começa a amassar, quebrar. Se tivesse o caminhão aí, se fosse um Chevrolet, tu passava em cima, não passava? Cara, não faz diferença nenhuma. Se fosse um Chevrolet, Cara, ele passava em cima. Meu Deus. Ah, e tem o volantinho aqui, o câmbio. É uma ratoeira das boas, né? Esse banco aqui, cara, eu vou te falar que... Esse banco eu tô na dúvida se não é um banco de botar na Saveiro lá também. É, eu Tu acho sabe que sim. que é porque eu também Ele tem uns acho bolsos que... bem avançado, esportivo, Ah, né? ele é elétrico ainda. Mas não sei se ele é grande demais pra caber na Saveiro. Só medir. Antes de mandar. Até encosta braço. Mas é do console central, não? Não. É. Pode ser. Não. Acho que não vai no banco, né? Ah, o console não é. Não sei. Não, o console é no banco. Banco? Aqui, ó. Temos um intercooler pra doação, ó. Meu Deus, olha só. Passou um rato, Acho que não serve pra passou ninguém. Um rato ali, ó. Tá. Ah, isso aqui não serve pra ninguém. Rapaz, e o câmbio esse vai tá... pro lixo. Tem gatas marchas. Olha aí, ó. Câmbio engata as marchas? Gata. Tá um pouco... Tá justinho, rapaz. O câmbio tá justo. Tem que pisar na embreagem, eu acho, hein? Ah, mas aqui. Funciona. Ô, rapaz. Funciona os vidros, tem apito, ó. Até o pitinho tem, ó. Pipi, pipi. Cuidado pra não bater. Ah, bah, aqui os bancos aí, ó. Ó os bancos aí, ó. Ó lá, levantou os bancos aí.
Tá com um defeito na injeção, tá com a luz acesa. Aí, tá mexendo os bancos, é. Tá mexendo os bancos aí. Motor Chevrolet mesmo. Tá, vai Botar, bater ranking? cara, não fala Chevrolet que o Felipe passa em cima. Se fosse Chevrolet, o Felipe já tinha passado em cima. Ah, bateria. É, alguma coisa tá Ó, negativo aqui, ó. bem baixo. Ih, tô trancado. Ih, Ele girou, meu. Lá ele girou contigo? Girou. Será que essa bateria não tá ruim? Do que é essa pilha que tu pegou aí? essa bateria é do trailer, tava com 13 ontem, o Vini tava usando ela. Pega pé de cabra, a gente tira esse radiador rapidinho. Pode quebrar. Não tem água, né? Fazer bagunça. É, não tem água. Não tem Será? coolant, na verdade. Tinha. Tá sequinho. Tem garantia, Said? A garantia sou eu, né? Como é que arranca esse radiador aqui o mais rápido possível? Duvido, Denis. Na mão? Dá uma luva aí. Eu sempre vi os caras arrancar o motor assim, amarrar numa árvore e dar uma ré Puxar, assim, é. com o motor funcionando, sabe? Não dá Felipe, tu faria isso não? O quê? Imagina pegar teu Jeep militar, amarrar na frente Cara, assim e arrancar o motor Eu fora. tava pensando nisso, mas eu tô com medo de estragar o motor, sabe? Ó, mecânica fácil. Olha a bagunça aí, ó. Puta merda. Hein? Caramba, olha a sujeira. Como é que você tira o radiador aí? Pronto, tá ali o parafuso. Vira aí, Caramba. vamos girar. Assim que você tira o Um radiador em 30 segundos. Segundos. Resolvido. Não, uns 15 segundos. Vai demorar mais tempo pra limpar do que... Vamos ver se o motor tá girando. Pode tirar. Trancado? Não, não é possível. Tu girou o motor? Tá trancado mesmo. Ai, ai, ai. Só se entrou água aqui. Quando voltou, mas não é mas- possível. Não, por aí não ia entrar. Lá ele girou o motor. Mas girou, não pegou. Não, não pegou. Girou muito fraco. A bateria que ele tinha não... É que na verdade é o seguinte, eu vou trocar o virabrequim, vou trocar os bielas, pistão. Na verdade, O que foda-se. importa é só tá completo, né? É, deixa eu ligar pro frango pra perguntar, só pra garantir. Novinha, velho. Eles tentaram funcionar o carro. Novinha. Não, zero de nem ter De zero, nem, zero. nem ter usado. É, eu também. Essas bobinas não é original desses carros, né? Pra alguém. Já, os caras já adaptaram, Parece que né? não, né? Essa já é a bobina dos TSI. Parece que eles fazem uma conversão comum nesses carros, eu acho. É. Pode jogar um óleo penetrante aqui também, né? A gente vai fazendo agora. Tiramos as velas. As velas aparentemente estão boas, assim, não tem nenhuma com marca de água nem nada. E botar um WD-40 pra ver se ele desengripa, assim. Esse carro já tem bobina, ó. Bobina de moderno, ó. Eles chamam de R8, mas é todas Volkswagen moderno. Alguém já trocou, parece que é uma upgrade comum que os caras fazem. E agora? Embaçado, hein? É, assim vai quase ter que deixar, né? É. Mas... Não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos levantar o carro, vamos olhar por baixo. Só que, eu não sei se ele não se mexer um pouquinho. Ah, o radiador aqui tinha Deixa eu só cortar ele e tirar o resto dele. É. Organizações. By Dennis. Aí, pronto. Imagina um desmanche de carro mesmo, né? Como é que esse cara não faz?
É mais fácil de cortar os fios do que Do que desconectar. desconectar. Mais rápido. Sim, por isso tu vai comprar um chicote, um desmanche. Vem tudo assim, ó. Aí. Espera que tem Mais um ali atrás, mais dois ali atrás, ó. Só não vira o resto da água. Olha, tem Que ele tem o um resfriador de óleo aí na frente. de óleo junto, né? Do óleo do câmbio, sim. Não, câmbio manual? É. Não sei porque eles botaram mais um resfriador aí. Deixa eu botar. Mas é óleo ou não? Pois é, mas do quê? É óleo. Óleo do motor, então. Até que tá limpo, eu vou te dizer, o óleo tá novinho. O óleo. Isso aqui, se for óleo do motor, ó, zerinho. Os caras trocaram. Eles realmente tentaram funcionar o negócio aqui. Eu vou te falar, esse motor tá travado de ficar parado. É, né? Ou travou na hora que eu girei. Girou, alguma coisa tava segurando. Ou não é o motor, é a embreagem que tá tudo Ou- colado ali ou dentro e a porta do caixa tá colado. travada. Mas não, ele nem mexe aqui, né? Senão ele mexe as rodas, assim. Tá levantado, né? Se nós baixar ele e engatar... Não. Não, porque se a caixa estiver travada, ela não vai deixar girar. Bom, Tá, bom, levanta ele aí, vamos. Vamos ver como é que Cadê o tá. ó. Jane? Deixa eu pegar um negócio pra nós secar isso aí. Cara, tá saindo. Tem outro, né? Pra gente tirar o motor aqui, baixo agregado ou tu acha que. Tira a frente. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tá entendendo como é que é o estado do carro, como é que ele tá, né? Pra ver. E aí tirar o motor e separar o que vai precisar mandar. O que vai utilizar e o que não vai utilizar. bom, não tem nenhum podre, né? Pelo menos. Escapamento tão de 3 polegadas até atrás. Solda magnífica. As soldas aqui, vai. Tabajara. O cardan tá aqui. O cardan não vai precisar, porque na verdade o cardan lá, o carro vai ser completamente diferente. Então o que a gente precisa daqui é o câmbio, Um motor. nós vamos cinética, eu acho. E o motor, e o diferencial traseiro. Como é que... Qual a maneira mais rápida que tem, quer dizer, a segunda mais rápida de desmanchar aqui? Vou soltar aqui e puxar pra frente tudo. Então vamos, Vamos fazer. vamos lá. Deixa eu já soltar aqui então, que a gente já baixa com ele já. Tá com a bateria no lugar? Tá, o cardan tá solto, ele é encaixado, é. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos baixar o motor. Então, o que a gente olhando assim, ó, os caras botaram um escapamento 3 polegadas. Com certeza esse carro aqui, pelo tamanho do intercooler, os caras botaram um intercooler maior na frente, botaram um escapamento 3 polegadas, uma sonda banda larga. Eles já fizeram algum trabalhinho nesse carro. Provavelmente esse carro aqui já deu alguma diversão pra alguém aí. Mas não adianta, esses Audi aqui são... E esse aqui é um Audi S4, tá? Foram quantos desses veio para os Estados Unidos, Said? 574. 574 só veio para os Estados Unidos, esses S4 aqui. Porque o S4 é baseado no chassi do... Esse aqui é o 90, né? É o Audi 90, se não me engano. Tem o Audi 80, o 90 e o 100. E o S4 é baseado no 90. E esse aqui, como eu falei, eles é o mesmo 5 cilindros turbo, 200 e poucos cavalos originais. E quando ele... E 5 marchas para os Estados Unidos. Nunca veio 6 marchas para os Estados Unidos. A gente até tentou descobrir se vinha 6 marchas. E aqui o que tem? O cardan, ele é bipartido, mas a gente não vai usar, vai ter que fazer um cardan novo. O diferencial traseiro que interessa, ó, também, ó. O diferencial traseiro que é o que vai ficar na Saveiro lá, ó. E aí, Arcondo, sabe qual que é esse, não? O que é isso? Tu tá perdido também, não? Sim. Sabe, fazer uma... Saveiro RS2 no Brasil. Tirar o motor e câmbio. Ah, tá. Já me sinto um pouco melhor. Achei que tava tentando arrumar um Audi agora. Não, porra, não. Calma. Achei que era só eu que comprava Não, merda aqui. não. Tava bem ganhado quase. Tá, então tamo tudo bem, então. Meu Deus! Tá contemplando o quê? Alô? Emergência, estou indo embora. Todo mundo vai ver o que é a reação dele, a reação é
Até é o seguinte, ó, se tem alguém aí no Brasil que desesperadamente precisa de alguma peça desse carro, me avise assim que sair um episódio, porque senão isso aqui vai pro lixo, né? E não adianta, a gente comprou o carro para tirar o motor e câmbio, né? Não adianta, o chassi não vale nada, a lataria, né? E ainda mais meio que esses podres tudo aí, né? Não tem valor nenhum. Não tem valor, né? Os caras até tentaram botar um bra aqui, ó. Um terra aqui, ó. Tava. Que tinha óleo no... Aonde? Pois é. Como é que é preso? O cabo do acelerador aqui. Sei lá. Não sai? Puxa pra frente aí. Bom, um clipezinho aqui, você puxa pra cima. Soltar esse escapamento. Acelerador. Ah, tem as lentes de combustível aqui, ó. Como que é o nome do cara da RS6 lá? Esqueci o nome dele agora. 6? Que você, da RS2. RS2 que você andou Martin. lá. O Martin, tem que agradecer ele, né? Por quê? Porque depois que você andou com o carro lá e piorou a situação, agora você resolveu comprar. Martin, obrigado. Tá? Obrigado pelo trabalho. Cara, agora eu entendo por que eles cortam tudo nos Os manches? ferro velho. Não, isso aí tem que ir no... Ó, pressurização. Quem precisa... Ah, ó, esse medidor de fluxo de ar aí, ó. Ah, Com certeza. alguém quer um medidor, Alguém um massa de precisa ar aqui, ó. do map dele. Isso é a melhor coisa que tem quando o cara bota o Fueltec, tu não precisa mais disso, né? Isso aí, ó. Esquece. Mas eu vou guardar ele pra alguém aqui. Quem vier aqui na Fueltec USA, eu entrego em mãos aqui, ó, não tem problema. De presente. Rapaz, tu fala assim, vai ter gente vindo aqui só pra pegar os restos desse carro pra guardar lá, assinado pelo Anderson. Ó, tem uma blow-off também aqui, ó. Ah, e válvulazinha de booster aqui, uma N75, ó. Essa aqui é que usa pra fazer controle de pressão de turbo nos carros. Ó, temos aí 3 sensores valiosos aí, ó, atuadores, ó. A blow-off que faz o... A N75 que regula a pressão de turbo e o MAF que... Toma, já deixa Já assinado? assina, Já já assina assina. pra... Vai. Isso. Ó, vai ficar assinado aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Olha aí, ó. Já assina aí, ó. Vamos ver... Não, quem comentar Mercado mais lá Livre. quem comentar mais lá, o Anderson vai dar. Quem tiver o comentário que tem mais like, Vai ganhar isso aí, ó. Pronto aí, ó. Pra vir buscar tem que trazer 1 kg de erva, tá? Não vem de mão abanando aí, ó. ó, tem uma linha aqui, ó, Tu quer a boa, mano? de hidráulica que não vai ter que desmontar, porque ela não... Desmontar aí. Você quer a boa, mano? Fala. Empenados os parafusos. O de baixo não vai sair, eu vou ter que usar a ferramenta de Precisão. precisão. Pensa, Denis, quantas vezes tu tem a oportunidade de fazer um negócio desse? Vou tacar a serra. tu já vai ver. Calma que eu vou pegar ela ali. Deixa eu só soltar a sonda, porque a sonda tá boa. Aí, a sonda tá tão nova que nem apertaram. É. Aí, ó. Olha isso. Ah, fizer. Não, os conectores. Na verdade é uma sonda nova mesmo. É, vai estar para a lista de peças aqui, ó, de doação. Essa chave é melhor. Agora. Aí. Aqui, né? Não faço isso em casa, gente.
Essa válvula de lenta aqui também é legal, ó. Essa aqui que eu botei na Ferrari, ó. E de 2 fios ainda, ó. Eu vou dizer, isso aqui já tá se pagando o carro. Esse aqui eu botei no Cuda também. No Cuda, igual? No Cuda também. Ela faz o controle de marcha lenta no carro, ela pulsa, digamos assim, e abre uma passagem de ar. Esse aqui deve ser Volkswagen original, Audi original. Melhor ainda do que as chinesinhas. Meu Deus, mas olha só isso aqui. Caramba. Quem disse que a gente não suja a mão, né? Aí, ó. Sei porque eu tô com uma impressão que o Denis já desmontou algum carro na vida. Já trabalhou em ferro velho, né, Denis? Não, em ferro velho não, mas já trabalhei muito com Land Rover. Hã? Já trabalhei muito com Land Rover. Qualquer coisa que você vai fazer naquele inferno, você tem que desmontar metade do carro. Qualquer coisa que você vai fazer no Land Rover, é metade do carro que você tem que desmontar. Mais um aí. Aqui, ó. Aqui também é um. Embaixo do farol tem um. Não, mas Um em vai cada ser aqui, lado. ó. Vai ser isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, ó. Aí, pronto. Isso aqui, eu não sei se não era útil lá pra fazer nessa. Não. Não. Lá tem uma trava central do capô, que aqui vai duas, ó. Bom, mas vai ter que fazer lá. Ó a turbininha aqui, ó. Dá pra ver direitinho. É uma KKK. Ó. Tá rodando bonitinho. Elas são meio trancadinhas assim. Não gira que nem uma Não tem roletada. play, né? É que não é roletada, né? Não é roletada, né? Sim, são meio trancadinhos. São meio trancadinhas. Felipe, mas o nome já é bom, né? Uma KKKK. Já ri. Já tá rindo de você. Já. Cara, olha o tamanho daquele troço ali. O Supra, quando veio original, é duas assim, desse tamanho, não é? Duas menores ainda. Por isso que era uma loucura de cavalo aquele alto lá. Original. Sim, mas gira aí tu rápido. bota, imagina, nós trocamos uma turbina praticamente só e deu 700 de roda. Aham. É, Aircon. Você tá muito limpinho, Aircon. É. Oi, tudo Muito bem? limpinho. Vai, tira isso aí. Quer tirar? É. Cadê a alavanca? Hã? Ah lá, embriadeira? Aqui, solta, bota o parafuso, né? Não, ele tem um porcão atrás que salta. Yeah. You good? No, you good. Aqui atrás deve ter um porcão que se... Não vai vir. Dá alavanca maior. É, mas só soltar. Alavanca maior. Não sai. Pronto. Faz um passe, joga pra mim, eu jogo no lixo. Vai lá, dale. Pronto. Aí. Cuidado na mão. Saiu. Saiu. Foi. Olha o downpipe do negócio. Quer dizer, o downpipe não, é o pipe do negócio aqui, ó. Tubo. Como vocês podem ver, tem pouca ferrugem. Vai. Não vai entrar de volta. Entrou. Frouxo. Não, é. O que tem de peça nova aqui? Motor de arranque? É novo? Motor de arranque, essas coifas de hemocinética, essas hemocinéticas aqui, ó, tão nova. Ah, é? Aqui botaram nova. É, eu não sei se vai precisar do eixo. Eu vou ter que descobrir com um sapinho se precisa se usar outro. Um frango, não vai saber. E aí? Beleza? Já, não se aguentamos. A gente pensou assim, cara, tu vai vir só em maio. Nós temos um mês e pouco para deixar o carro no pátio aqui. Assim. Nós temos aqui um especialista de desmanche aqui, que é o Denis, tá? Beleza, cara? Tranquilo? E o Said, que é o traficante que acha os carros aqui para mim. E aí, beleza? E agora, olha aqui, ó.
Dá uma olhada aí, ó. Assim, ó, deixa eu te fazer umas perguntas. Isso aqui precisa levar para o Brasil? Os eixos? Não, só se quiser o bolachão, mas isso aí tem para comprar aqui também, que é o mesmo do Ômega, né? Ah, então... Mas não é muito caro, né? Vale a pena ou não? Não. Ah, não? Vê com o sapinho ali, que talvez até ele tenha forjado, ou ele te forneça com preço bom. Deve ser, né? O Então, frete para mandar ali para cá vai ficar mais caro do que comprar novo aqui. do motor aqui, ele tá trancado, viu? Não, tá travado. A gente tentou assim girar e não destrava, assim, sabe? Mas diz o Said, olha pra cara dele, que quando ele foi lá buscar o carro... Eu tava dentro do carro... O carro girou um pouquinho, assim. O carro deu um... E girou E tem uma observação, as velas estão muito novas, tem muita coisa nova no carro. Não sei se ele não travou por ter ficado muito tempo parado, às vezes uma umidade na camisa. É porque esse Porque líquido, tá muito novo. Esse líquido que saiu do escapamento é umidade, não é água do motor. Não tá misturado óleo com água com óleo. E o óleo é zero. O óleo é zero. Aham. É estranho ter travado, mas se não tem biela para fora, supostamente o que a gente vai ter que ver se vocês chegarem a abrir aí, ou pelo menos tirar o cárter ou tirar o cabeçote e ver se não é encamisado ou não tem alguma coisa um dano muito grande no bloco. Né? Dá pra ver se é junto na original, assim, não? Não, o carro tá parecendo, tá bem original. De pertinho, mas... Quantas mil milhas tá mostrando no painel ali? Não vi. Mas assim, é uma turbininha original ali, tá vendo? Ó. E ele tem, assim... não dá pra saber se tiraram o cabeçote. Cara, a junta não é junta original. Original, né? É junta original. Nunca saiu, dá pra você ver bem Não o é, contorno ali. Aparente assim que nunca tirou o cabeçote, sabe? Aham. Eu acho que deve estar standard, sabe? Aí é difícil os caras fazerem. E outra, a gente vai trocar o virabrequim, vai botar o virabrequim stroker, né? E biela, pistão, se precisar abrir a camisa, a chance é só a camisa, se tivesse muito corroída, né? Mas aí dá pra abrir bastante, né? Não, teria que estar quebrada, né? Ou um motor encamisado, que também acho que é muito raro aí nessa região. Aqui ninguém camisa carro assim. Não tem uma biela pra fora ali, né? Nada. Até os selos estão ali. Não pode fazer nada. Aí, o câmbio aqui, tu chegou a ver para aquele código? Esse aqui? Ah, tá, eu não vi, não abri a conversa. Tem umas letras aí ou só número? Tem CBD. Tá, é o CBD. Não, tranquilo, é um câmbio conhecido. Até tem desse câmbio aqui que a gente traz daí. Então é um câmbio CBD, aí, tipo assim, a gente tirou... Os caras tinham botado setor de direção zero, motor de arranque é zero, o que mais aqui? Sonda tava zero. Eles tentaram botar corrente dentada é zero. Eles tentaram botar o carro para rodar, claramente. E aí desistiram. Espera que agora vai passar um carro no dinamômetro, só um pouquinho. Pneu? O pneu parece zero, mas é 2004, ó. Supostamente deve estar parado um bom tempo. E o diferencial aqui, então... O diferencial é o médio, tu falou? O focinho médio. É exatamente o que eu mandei pra eles lá, porque eu já sabia que você ia achar esse aí pra comprar aí, sabe? Qual que é o negócio do diferente? Tu falou do blocante aqui, do que eles fazem? Então, tem aquele bracinho ali, ó. Tá vendo que tem um bracinho com uma coifinha? Aquilo ali ele força pra fora pneumaticamente. E ele bloqueia, daí vira spool. Que legal, hein? Diferencial traseiro. Mas é bom isso aí, né? Pra atolar na... É bom porque, assim, você tem a opção de pôr um blocante Torsen ali dentro, sabe? Mas se for largar mesmo com potência, dá pra bloquear ele e aumenta até a resistência do diferencial. Tá. Que peão e coroa não quebra esse diferencial. O carro do Froza, pra você ter ideia, usa um diferencial igual esse teu aí. É mesmo? Só que usa com Torsen. Cara, que legal. Aqui os bancos, acho que eu vou mandar os 2 bancos pro Brasil. A princípio eu tava pensando em botar esses bancos na Saveiro. Legal. Pra ficar coerente. Tem o painel aqui, que quilometragem tá? O que tá? É um volante RS, parece. Esse volante aí é massa. É volante, tá gastinho assim. O que tá escrito ali na etiqueta? Tá gasto. Um diz RS? Ou S6, o que tá escrito aí? S4, né? S4? Olha, o câmbio aqui é o 5 marcha. Ah, legal.
alavanquinha, coisa manda, dá pra eles encapar e fazer um trocinho estilizado. Sim. Daí você bate o olho aí, o que você acha interessante, assim, pra ter um estoquezinho de áudio, se você acha que é legal no projeto. Pera aí, só um pouquinho que os caras estão fazendo merda aqui, ó. Então querendo botar fogo. Um W e uma bolinha em volta. Meu Deus do céu. Aí, W agora. Agora a bolinha. Ai. Nossa, não, hein? Não, puta que Vamos fazer um Ford lá agora. Faz um Ford aí também, não. Ó, o Chevrolet, ele lembra, ele nem pergunta como que é, viu? Ele sabe. Ele sabe, ele treinou em casa aí. Vem treinando faz tempo pra esse momento. Como é que faz hora com eles aqui em cima? Ai. Não, brincadeira. Os caras estão meio empolgados aqui. Então tá, meu. Beleza? Vamos falando aí. Show? Qualquer dúvida vai me chamando aí. Tá. E a gente vai ali. Tá bom? Combinado. Mas, não se preocupa que eu vou reservar uma surpresa pra ti em maio, tá? Não, tranquilo. Vai separando aí que eu Você sabe, né? Eles... fazer não falta, né? Não, eu já arranjei ela. Depois eu te conto. Falou. Tchau. Vamos falando. Valeu. Espera aí que saiu. Pode ir tranquilo que aqui... Tá solto o parafuso já agora. Pode soltar. Devagarzinho agora. Pronto. Bom, aqui agora é só puxar por fora. Baixar ele ali. Ótimo, tá colado. Quer tirar o motor com o Opala? Por quê? Eu trago o Opala aqui pra tirar o motor. Bora! Aí. Você chama de Opalão porque é 6 cilindros? É 4 cilindros isso aqui, né? Tu vê que nem empilhadeira ele perdoa. Ferramenta especial. Cara, alicatão de Esse alicatão ferro é velho. bom. Não, aqui não Liso vamos, hidráulico? não vamos. Hidráulico não vamos estragar, não. Não, tem que soltar aqui, né? Vai levar essa mangueira pra alguma coisa? Não. Peraí. Vai pra cima, embaixo. Vai. Tá aqui, ó. Tá aí, ó, só chutar. Cortou ferro e não quer cortar a mangueira? É. Sim, acabou com o dedo. Ah, a mangueira é de aço por dentro, esquece. Toma a sua ferramenta. Não, deixa eu vou. Não, isso aí é muito... Violento? É, vou soltar na chave, né? Pronto. Isso aqui é uma coisa legal que eu quero mostrar. Na rotina de borboleta mecânica, assim, os caras fizeram um aperfeiçoamento na década de 90 para voltar mais suave para lenta. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é tipo um pistãozinho, ó. Quando tu tira o pé, o pé totalmente, ele fecha a borboleta devagar. E isso aí faz o carro, chega no final e acelera, em vez de ele cair, dá uma baixada lenta. Se a gente teve, eletronicamente a gente faz isso também, mas tu vê que mecanicamente os caras tiveram que achar uma solução assim. Um pistão que um amortecedor, ó. Ela volta. Aí, Vini. Quase igual ao teu Golf. Quase a mesma coisa, não. Se duvidar, alguma peça aqui cabe no teu. Eu vi quem é que pintou isso aqui. Uma chance de adivinhar. Foi o Felipe? Ah, viu? Tá bom, né? Olha lá de lá. O que aconteceu? Ó, nesse lado aí é em tua homenagem, As do lado de lá é argolas. pro Luiz. Olha lá, Luiz. O porta-mala é pro nosso amigo aqui. Eu não gosto quando maltrata os bichos inofensivos. Porta-mala eu não vi. Fazendo maquiagem errada no bicho ali. Felipe, mas a ferramenta boa pra esse carro, sabe quem tem? No banco de passageiro da Dule. Olha lá. Não, pode parar. Pode parar, senão vou estragar meu machado. Não, tem que ser a motosserra. Sentido literal, né? Entendi. Ele entrou lá no meu carro e perguntou: tem um machado aqui? Não posso ter um machado no banco de passageiro mais agora. Tem alguma lei? A pessoa anda com um machado. É o lenhador, né? O nosso lenhador, Não, né?
cortar algum galho, alguma coisa que tem por ali, pô. É lógico, pô. O PPF aqui na frente. Nós temos que tirar a alavanca e os bancos depois também. É. Ô Anderson, Ah. quanto que te pagaram pra levar esse carro? Bom, Por isso, tu vai ter que pagar pra se livrar, né? Não, Nada, eu sair arrasto ele embora. O Said é o traficante que ele acha e ele ainda leva embora, vai levar embora. Completo, serviço completo, pô. Ah, tá vendo? Ah, ele que tá ganhando nessa. Agora eu tô entendendo. Não, ele veio pro churrasco. Eu vim pro churrasco. mais pra frente. Isso. Agora sobe um pouquinho. Vai. Sobe. Pera aí. Sobe. Aí. Aqui ó, as mangueiras Vai de água. trás um pouquinho, pera aí. As mangueiras de água. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte, agora vamos tirar o cárter só para olhar se não tem uma camisa quebrada ali, uma bobagem assim, para entender porque está trancado. Mas a princípio é isso, tira o câmbio e agora, na verdade, tirou o motor, tirou o câmbio, tirar o diferencial lá atrás e Zé finir com o carro. 7. Isso. Não tá. Não. Esquece. A embreagem, como é que é? Agora que eu vi. É double mass, né? Ah, meio que estilo original. Se não for original, né? Soltou todos os parafusos, no final vai cortar. Aí o óleo tá sujo, ó. Tá vendo que eles trocaram o óleo, mas não circulou, né? Não circulou? É, eles trocaram o óleo na tentativa de funcionar esse motor, mas não circulou, ó. Olha só, que merda. Até água junto aí. Ou não? Não, acho que não. Estranho, hein? Caramba. O que tu quer? Não dá pra ir não. Acho que saiu água junto? Com certeza. Então, não precisa nem tirar. Sabe o que é isso aí, ó? Água nas camisas. A camisa enferrujou, colou os pistão. Colou o pistão. Quando você foi lá virar, ele deu uma rodada e travou na ferrugem. Pode ser. Pode ser que travou na ferrugem. Vai saber, né? Só abrindo pra ver, né? Da onde saiu aquele óleo novo? Ah, aquele óleo novo era da suspensão hidráulica. Ah, é? Sabe? Ah, mas vocês acham que... Ou junto do cabeçote, ou porque ficou muito tempo parado, pegou umidade. Ah, é. Parado tava, fazia 2 anos, 3 anos parado. Mas isso a partir de que momento? Que eles tentaram fazer funcionar ou... Não sei. Não, tentaram fazer funcionar, porque o cara tem 73 anos de idade. Eu acho que ele nem mexeu. Mas, por exemplo, para tirar o cabeçote, não precisa tirar as admissões escape, né? Não, solta a tampa só aí. Solta a tampa, puxa a correia, corta a correia dentada aqui e deu, né? Pronto. De repente a gente tira, então... Agora ela tem que sair. Aqui, ó. Vai. Umidade. Primeira coisa, cadê a minha ferramenta especial? Tá aí no chão aqui, ó. Pé de cabra? Essa daqui. Correia dentada, vou fazer isso. Cortando a correia dentada. Puta, e agora? Pô, era novinha essa, hein? Era novinha mesmo. Ela tá novinha. Ai.
Não era tão novinho. Original, talvez. Mas a gente ficou pensando agora onde é que a gente vai arranjar a chave do cabeçote ali. Se lembrando que a empresa que faz o motor mais preparado dos Estados Unidos, Volkswagen, Audi, 10 cilindros, né? Que é Lamborghini é a Proline. Eles tinham a chave aqui, ó. Cara, ó, sujou o negócio. Comeu? Não comeu, mas eu não vou arriscar, não. Eu tô mais preocupado com a chave do Doug do que os parafusos. Pense. Sabe jeito que ele... Cara, é $10 um minuto essa chave aqui. A hora que vir a nota que vai ser o brabo. Eles emprestaram pra nós o crate da transmissão pra mandar a transmissão do Luiz, né? Vai e volta, $50. Vai emprestar. Não tem a parceria. Almoço grátis. Primeiro lá. Não vai escorregar, dá com a testa aqui, abrir um pau na testa, né? Eu dei um presente, eu dei um livro de presente pro Felipe, né? E aí eu escrevi na mensagem que eu escrevi ali. Como é que foi que eu escrevi mesmo? Acho que foi obrigado por fazer isso possível. Foi isso, né? Não, a outra parte. Essa é a parte boa. Eu nem sei se eu quero falar. Que tá vindo outra coisa, eu não sei o que é. E ele não quer falar. Porque ele sabe que vai tomar uma rajada. E aí ele tava todo feliz achando que a outra coisa que eu tinha comprado era o áudio hoje. Só que ele não é. Ele ainda não é o... Cara, não tem que ser pior. Nós já temos Opala, Chevette, vai trazer um monte de isso me conforta, então. Vai fazer o quê? Uma Ipanema? Não tem pior. Vai ser engraçado isso aí. Felicidade do cara. Yes! Pronto. Que é Deixa eu soltar daqui. tem mais um corno ali, ó. Pera aí. Daqui, ó. Dá uma soltadinha nele. Aí, já tá fora já. Já deu pra... O Felipe falou não entendi isso. Mais ou menos, quer dizer, provavelmente. O cabeçote tá aí. virando. O cabeçote e o estufo se vira, isso a gente sabe. Levanta. Vai, peraí que trancou aqui. Só baixa um pouquinho. Ali. A junta parece original, não? Dá pra usar esse aí. Dá pra usar junto, ó. Mas não tá empurrada, ó. Cara, se martelar, gira, eu acho. Viu? Gira. Onde é que tava aqui, ó? Bom, então dá pra Bruninho e pau. Ele girou e parou. Girou e parou. Sim, não tá nada quebrado, né? Tá. Pistão parece ser original, né? Pistão original. Tá trancado só na rebarba ali da ferrugem, ali, tinha uma umidade dentro do motor, mas a junta parece até original, parece que dá para até reutilizar, vou mandar ela pro Brasil, acho que a gente usa ela de novo. Ó. Pinta ela e põe ponto de novo. Pinta e vai. Que ano é esse carro? 92? 93. 93, então ele tem 31 anos. 31 anos. Tá bom, hein? Isso aí, você estava certo, ele rodou. Rodou, tô falando pra você. Ele rodou porque ele tava ali, tava aqui e girou até, trancou no outro lugar da ferrugem. Então a gente só puxou o cabeçote pra fora pra ver se não tinha nada. Esse carro feio. tava no topo de uma montanha, umidade total. Trancado nos anel, tranco. Tá? Não, queimou junto aqui, ó. Esse carro tava com a junta queimada aqui, ó. Tava jogando água pra dentro aqui, ó. Junta queimada aí? Tava junta queimada aqui, ó. Pode olhar aqui que tava jogando água pra dentro aqui, ó. Esse cilindro. E aqui, ó. Será? Sim, senhor. Tem cara mesmo. É aquela lenta assim, né? Qual o tamanho desse negócio? 81 de pistão por... Quanto é que é de 80 e...
Ah, não me pergunta de áudio e Volkswagen, não sei. Se fosse Chevrolet, 86, 86. É. Se fosse Ford. Não, então, quanto é que é o virabrequim do AP 1.8? O AP 1.8, quanto é que é de virabrequim? 86? Não é pequeno, é 84 os quebrados. 32. Não, aqui é 81 de pistão. Eu acho que é um... 84, viu? É, acho que é 84. É 84 os Aí a quebrados. gente vai fazer um vira de 95 aqui. Tá. Aí vai ficar tipo 2.5, 6. 95,5. Ah, o pistão é pequeno, né? É o pistão Não pequeno. temos o que fazer, não. Então tá. Montamos aí de volta, tirar o diferencial e temos que descobrir o que fazer com o carro. Alguma ideia? Eu tenho umas Felipe? ideias. Tá. Tá, vamos baixar e botar os parafusos. Bota junto de novo. Ah, já tá ali no lugar. Já tá, já. Precisa, né? Não, pra proteger, né? Imagina, né? Imagina. Vocês estão loucos. Não tá assim. Cadê o torquímetro? Felipe, tua linha aí? Hã? Vai. Dá-lhe. É, que na verdade o que eu vou fazer é... Eu vou montar esse carro no Brasil e esse carro vai vir para os Estados Unidos. Então, na verdade... E tu vai levar lá pra Nova York tirar fotinho também? Tu vai junto da caçamba lá, né? Não deixa boa. muito perto do caminhão estacionado. Vai que eu dei um ré sem enxergar. Mas isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Que dá para fazer um carro, tu pode mandar um carro temporariamente pro Brasil, que nem eu mandei minha Ferrari, vai fazer o serviço, vai pintar, vai restaurar, vai preparar, vai fazer tudo e volta para os Estados Unidos. Então isso é uma... Inclusive a Ferrari aí, vou dar um spoiler, eu acho, tá indo para fazer um servição no Brasil aí, vamos ver se eu posso contar já nas próximas semanas aí. O Felipe não quer tirar 4 parafusos, na verdade ele só tem uma desculpa para usar a serra no carro, né? É o sonho dele. O sonho Olha dele. isso aqui. Não tem vai mais sair. parafuso? Vocês estão muito com cuidado, gente, essa porra. Os caras querem cortar o subframe, né? Bota óculos de proteção. Meu Deus do céu, vai ficar cego aí. Pronto. Rio de Janeiro não se usa, assim. Vai derrubar o John carro. Wick. Passar agora nesse... Esse é o freio de mão. Freio de mão, é. Não, aqui, ó. Ele Não, era não, o não, freio de mão. não foi aqui, ó. Só cortar essa placa aqui, ó. Vai. Peraí. Ô, Denis, pega um óculos. Felipe. Tô Denis, cuidado. pega um óculos. Agora Ô, aqui. Denis. Vou pegar agora, peraí. Pega um óculos, pelo amor de Deus. Denis. Tô eu aqui cuidando dos EPI aqui. Meu Deus do céu, se a RH vê isso aí, tá fugindo. Cadê o óculos? Lado aqui me impressiona, que puta que me pariu, eu prestei 12 anos com os caras. Ó, não, para. Ó, Cadê pega o óculos? Pega o óculos. Toma. Não, para. Meu Deus do céu, os caras estão empolgados aqui no negócio. Vai ter que botar... Calma, um Meu Deus do céu, com Vai. lixadeira, talhadeira com... Vai lá. Vai lá. Agora... Vai. Meu Deus do céu. Toma. Ué, satisfação deles em picar um carro é... É maior que montar. Meu Deus. Agora, tirando o diferencial traseiro ali, vocês já viram que o Felipe estava emocionado tentando picar o carro inteiro ali, mas não deu muito certo, então vamos desmontar os parafusos. Mas já deu notícias boas aí, o motor realmente vai dar para aproveitar, o bloco é standard, né, não tem dano na camisa, o cabeçote tudo certo, o stump vai se virar, o frango vai fazer o motor, então o motor está salvo. O câmbio aí, beleza, o sapinho vai fazer um refresh nele aí, botar a sexta marcha. O diferencial traseiro, estamos tirando agora ali, não tem muitas surpresas. Só que agora é o seguinte, ó, tem mais um pedaço muito importante que é desmontar a saveiro. O Felipe Julián ficou encarregado de fazer isso, que ele vai fazer com todo cuidado, não vai ser na Serra Tico-Tico aí com certeza. Vamos dar uma olhada, acompanhar como é que vai ser a desmontagem da saveiro lá no Brasil agora.
Bom, pessoal, a parte mais crítica do projeto, ao meu ver, é a estrutura aqui para o diferencial. Por que isso? Se fosse um carro só de arrancada, era muito fácil, porque a gente faz toda uma estrutura tubular aqui, ignora o assoalho da caçamba e é fácil. Agora, num carro que ele vai ser um carro de rua, a gente vai manter a caçamba, tem que ser um carro funcional, é muito mais difícil. Até porque a estrutura aqui da Saveiro, dos quadrados de forma geral, ela é uma estrutura mais frágil, é um projeto bem antigo, né? Esse projeto aqui tem mais de 40 anos e a gente tem que fazer isso, um carro projetado para ter 80 e poucos cavalos, ter hoje quase 10 vezes essa potência, tracionar nas 4 rodas e não desmanchar é uma missão bem difícil. Então aqui a gente tem o centro da roda e daqui ó, mais ou menos no meio do tanque. Então de cara a gente já sabe que vai ter que tirar o tanque daqui, fazer um tanque novo, possivelmente recuado aqui mais para a traseira, porque aqui a gente vai ter os semi-eixos e o diferencial aqui no meio. Então vai ser feita uma estrutura tubular aqui nas longarinas, com apoio na parte superior também, para a gente fixar o diferencial aqui no meio. É um diferencial independente, então eu vou ter 2 semi-eixos aqui, assim como tem na dianteira. E também a parte aqui do eixo traseiro sai fora, não vai mais ter esse eixo. A gente vai ter um cubo aqui no centro da roda, similar ao cubo dianteiro. O amortecedor também muda, vai ser similar ali à torre da suspensão dianteira. E eu preciso ter toda uma estrutura de balança, porque essa roda, se eu tiver só o cubo aqui, ela não vai ter nenhuma estrutura, né? Então, as balanças, todo o dispositivo aqui vai manter ela fixa no lugar para que ela não perca geometria na hora que arranca, né? Então, na hora que o carro traciona, faz muita força, acaba movimentando toda a geometria do carro. Então, manter isso tudo estruturado, fixo, vai ser um desafio bem grande. Não é impossível, a gente vai fazer isso aí, mas requer bastante estudo, bastante planejamento para a gente modificar o mínimo possível o aspecto original do carro, né? Quanto menos a gente precisar mexer do assoalho para cima, melhor. E aqui na parte central do carro vai ser também uma grande modificação. Eu acho assim que é a modificação mais profunda de todo o carro é na parte do túnel. Pois se vocês observarem, a gente tem um escapamento aqui bem pequeno, no original, e ele é bem próximo aqui, ó, ele é bem raso o túnel, na verdade. Até o da Saveiro me parece ser mais raso que o do Gol, depois vou comparar. Mas como eu vou ter um diferencial na traseira e eu preciso ter um cardan passando aqui, a gente vai ter que depois posicionar o câmbio, e só para posicionar o câmbio eu já preciso mexer bastante no túnel, que é um câmbio bem maior. A gente vai ter que ver a altura que vai ficar a saída ali da tomada de força. Aí a gente vai cortar o túnel fora, vai posicionar câmbio, cardan, diferencial, e estando tudo fixo, alinhado, a gente vai reconstruir um túnel da altura que ele precisa ter para acomodar tudo. Então, estruturalmente, eu acho que isso é o que mais vai chamar a atenção no projeto. A gente vai ter que fazer de uma forma também que a gente consiga remontar o interior do carro. Então, o carro vai continuar tendo carpete, vai continuar tendo console central, painel, tudo, mas vai ter uma grande modificação estrutural ali na cabine, né? Então, essas coisinhas, quando a gente pensou no projeto, a gente, é fácil, só vamos pendurar o motor, câmbio e tração ali e vai funcionar. Aí depois, quando a gente vem exercitando aí mentalmente as etapas, esse projeto vai alongando, né? E quanto mais a gente planeja antes de executar, mais a gente evita retrabalho, ter que reconstruir alguma peça. Então estou tentando ao máximo aqui já pensar em todas as etapas para que a gente tire do papel para execução, não tenha que refazer aí ao longo do tempo. Aqui acho que a parte também mais que vai demandar mais planejamento, porque a gente tem algumas limitações físicas aqui. Então o câmbio, ó, ele começa aqui bem próximo do agregado e ele vai aqui assim, ó, ele tem mais ou menos uns 45 centímetros, mais ou menos. E o câmbio novo, ele tem tranquilamente aí uns 30 centímetros a mais. Então eu tenho aqui, ó, quase no final do catalisador original ficaria o câmbio. E aí esse câmbio da Audi, ele é bem comprido e ele é muito mais largo aqui também. Então a gente vai ter que ter um trabalho aqui de cortar o túnel fora, de fora a fora, acomodar o câmbio, toda a largura dele até o meio do carro mais ou menos aqui. Então tem que abrir espaço lateralmente e na altura,
Porque o câmbio do Gol, ele é alto, né, onde encaixa no motor, e ele afunila bastante. Esse câmbio que a gente vai usar, ele tem o mesmo diâmetro onde encaixa no motor, mas ele é muito mais comprido, assim, né, maior diâmetro em quase todo ele. E até na parte que ele afunila, ele é muito maior que o original. Então, eu acho que toda adaptação começa pelo câmbio, a gente acertar a posição do câmbio, onde ele vai ficar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, vai definir daí a adaptação do motor. Aqui o cárter do Gol ele é bem pequeno, a parte que passa o agregado. E no câmbio e no motor do Audi, na verdade, ele é bem maior. Eu tenho um cilindro a mais, eu tenho um motor que vem bem mais para frente. Então a gente vai ter que acertar o câmbio numa posição aqui que fique usável, semi-eixos e tudo, de modo que eu ainda consiga acomodar o motor aqui na frente do carro. Então, com certeza, a gente vai fazer um retrabalho aqui no painel frontal para ganhar aí de 5 a 10 centímetros, mais ou menos. E o câmbio, olhando assim, a gente vai conseguir puxar ele uns 5 centímetros para trás. Até os semi-eixos não vão ficar bem alinhados com o cubo da roda, mas a gente já viu até que alguns Audis o motor também é recuado, então a gente sabe ali qual é o nosso limite, até para não forçar a homocinética, o bolachão. Então tem que acertar a posição do câmbio para trás, a posição do motor para frente e fazer tudo se conversar. Não vai ser uma missão fácil, mas a gente não vai desistir, vai dar certo, esse carro vai funcionar daqui pouco tempo. Bom pessoal, vocês viram agora nossa primeira contato com a Saveiro ali na chegada na Fueltech. Então a gente estava ali, bateu um papo, conversou sobre o projeto que a gente vai fazer e agora de fato está começando. Então começa comigo, eu vou desmontar todo o carro aqui. Trouxe o carro aqui para o meu espaço, meu canto aqui de fuçar nos meus carros. E a gente vai tirar todo o motor dela, vocês vão acompanhar a desmontagem e deixar ela em condições de mandar lá para a oficina do Manara para a gente começar a estruturar o carro, fazer suportes de motor, adaptar o câmbio, mexer na estrutura de forma geral. Então, me acompanha e vamos ver o passo a passo da desmontagem. Aqui, essa peça é uma tecnologia muito avançada. É um sistema de injeção que ele não tem bico injetor, ele não tem fios, não tem conector, nada. Então essa peça aqui, ela, pela própria diferença de pressão entre a atmosfera e o vácuo do motor, ela já acerta a quantidade exata de combustível que precisa. Então isso aqui é uma peça chamada carburador. Muita gente nunca viu, só conhece de nome e não sabe como é que funciona. Então aqui nessa Saveiro é um motor 1.6, a gente usa um carburador TLDZ. E eu lá com uns 15, 16 anos, eu paguei os meus pecados com o carburador desse aqui, porque eu saía com o carro escondido, sem carteira. E essa merda vivia suja, não entupia, e meio que aprendi na marra como é que funcionava. Aqui depois no close dá pra ver que ele tá bem sujo, e por isso que na vinda pra cá o carro dá umas engasgadas, dá umas falhadas.
E isso aqui, que é uma tecnologia que caiu em desuso, que abriu o mercado para injeção eletrônica, e hoje a gente tem a Fueltech aí que domina o mercado com sistemas de injeção que substituem um sistema de carburador. O motor tá fora, aqui que era a missão do dia. Eu acho que ia ser mais feliz se eu gostasse de futebol, mas o cara inventa de gostar de carro, então aqui domingo de Páscoa fazendo essa missão. O motor tá fora, aparentemente tudo original, tinha até o lacre ali do cabo do velocímetro, que indica que o câmbio não foi mexido. A embreagem também parece ser original da linha de montagem, os parafusos também estavam ali com a tintinha de lacre original. Então parece ser um carro bastante íntegro, a mecânica parece ser toda original, nunca foi mexido, então par de mangueira, braçadeira, estava bem conservado. Esse motor agora vai ficar sobrando para ver o que a gente vai fazer com ele, algum outro projeto aí. E agora, vou remontar o agregado aqui, montar a balança, tudo para poder manobrar o carro. E vou mostrar para vocês agora o diferencial traseiro, como que vai ficar.
Bom, para exemplificar o que eu tinha falado antes, esse aqui é um diferencial de áudio também. Não é exatamente o que a gente vai usar, mas para exemplificar para vocês, o que a gente tem que fazer? Se vocês verem, aqui eu tenho a saída para cada roda, uma para cada lado. E aqui, ó, eu tenho uma peça que ela também gira, que é o que vem do câmbio lá na dianteira. Então o câmbio está girando, o cardan vai conectado aqui, faz isso girar também, então tem um movimento num sentido. Aqui eu tenho uma coroa e um pinhão que mudam o sentido de rotação para transferir para as rodas. Então isso aqui tem que ser adaptado aqui na traseira da Saveiro. E a gente tem que fazer uma estrutura bem forte para apoiar isso aqui no lugar. Então isso aqui tem que ficar aqui mais ou menos, ó, alinhado com as rodas e bem no centro do carro para fazer a sua função. Dessa etapa aqui acho que a gente encerra por aqui. Agora sem câmera eu vou subir o agregado, apontar as balanças no lugar e chamar o guincho. Então o carro vai assim do jeito que está agora, sem tanque, com a mecânica toda desmontada, vai lá para o Manara para agora durante a semana a gente começar a posicionar motor e câmbio no lugar. Então Anderson, tá entregue aqui essa etapa da Saveiro, segue o vídeo. Muito legal esse projeto, né? A Saveiro, então, desmontada lá pelo Felipe, vai ficar incrível esse negócio, eu tô muito empolgado. E as coisas andaram meio rápido, aí tu viu que eu digo, quando é para acontecer, acontece mesmo, né? Os carros me acham, então esse projeto da Saveiro RS2 aí, o Saveiro RS, tá muito legal. Eu quero saber o seguinte, não sei se já é o momento, mas eu tô pensando que cor eu vou pintar essa Saveiro. Me deem os seus palpites aí, seu. Será que eu faço do vermelho, que a minha RS2 era? Será que eu faço do azul, que é a cor mais tradicional, o azul Bugatti? Não é Bugatti, é o azul Nogaro, Nogaro Blue. É o azul Nogaro, o Nogaro Blue. Ou se eu faço então no vermelho ou Nogaro Blue. O Nogaro Blue é a cor mais tradicional da RS2, é a cor que foi as publicidades sempre. Então vamos pensar nisso aí, me deem a opinião de vocês aí. E agora eu estou indo para o Brasil em junho, vamos ver se vai ter um progresso bom lá, a parte de adaptação do câmbio, de suspensão, de toda essa parte, estou muito curioso. Mas eu queria compartilhar esse projeto com vocês, porque realmente ele juntou assim muitas das minhas memórias, que é assim, um Volkswagen, um APzão, né? Não é um AP comum, um APzão 5 cilindros, porque eu fiquei pensando, puta, eu vou fazer uma Saveiro AP Turbo, mas aí eu faço um kit simples, ou eu faço um aspirado, ou eu faço uma coisa diferente. E aí surgiu um AP 5 cilindros, puta, esse motor é fantástico, o som desse motor. E junta com a memória da minha RS2, que eu relembrei agora com a RS2 do Martin ali, do Guilherme, que foi fantástico. Junto com a história que eu tive uma Saveiro emprestada bem no início da carreira. Então tem muita coisa legal nessa história. Junta aí parceiros incríveis aí que vão fazer esse trabalho de uma forma exemplar, assim, sabe? Então tô bem empolgado mesmo. Acho que o projeto vai ser um sucesso aí. Tô curioso para ver, será que esse carro vai andar na pista, vai andar de rua, isso eu decido depois. Mas por enquanto é construir o carro. Espero que tenham gostado aí. Muito obrigado a todos e tchau.